rato borrachudo, pega ele. Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show. E o papo de hoje ele vai ser interessante porque eu pretendo aprender muito hoje com esse pessoal aqui. A gente tem anos de experiência e é algo que parece novo pra você, mas existe há bastante tempo no Brasil também. Vamos falar de luta livre, vamos saber se isso é armado ou não, mas a gente vai falar com gente que entende. Hoje eu tô com o presidente da BWF, o Bob Júnior, e eu tô com meu amigo aqui, que já jogou muito comigo WWE, Metis Alves, meus queridos. Muito obrigado aí por ter vindo aí, ó. Aí, ó, perto de mão tem que ter. E, pessoal, cara, eu tenho tanta pergunta, porque vocês sabem muito bem o cenário daqui do Brasil e também sabem lá de fora, né? E vou começar com a pergunta mais polêmica do mundo. Essas lutas são armadas ou não? Eu acho que é a pergunta de todo mundo. Eu sei que existe um conceito de interpretação que eu vejo. E, inclusive, se você tem mais curiosidade sobre esse assunto, acabou de sair na Netflix um documentário sobre o presidente da WWE, que é o Mr. McMahon. Procura lá, que vocês aconselham a galera a ver, né? Com certeza. É muito bom. É assim, mostra muito como é que é o storytelling de tudo e tal. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês têm pra falar sobre isso? Que é uma pergunta muito polêmica e tem muita gente que deixa de assistir por causa disso. Cara, eu acho que assim, a luta livre, ela tem sim uma linha de, não vou dizer combinado, mas a gente faz ali em cima um show. É um show de entretenimento, não é uma competição. Sim. Então, a gente sobe no ringue sabendo quem vai ganhar, quem vai perder. A gente sobe no ringue com algumas coisas já determinadas anteriormente, mas a grande maioria das coisas que a gente faz em cima do ringue, a gente faz, não é improviso, mas a gente faz conversando ali. Nós temos maneiras de falar um com o outro ali dos lutadores, para que o público em volta não veja, mas que a gente consegue ir se comunicando. E com relação à parte de resultado, muitas vezes quem define é o nosso querido Bob Júnior aqui. O presidente é quem manda nas coisas, mas a gente faz tudo isso como um show, né? E aí quando as pessoas hoje me perguntam a respeito de, mas por que você assiste isso, se é combinado? Eu particularmente gosto de assistir muito WWE, isso faz parte da minha vida, e outras empresas também lá de fora. Mas, por que você assiste isso, né? Se é tudo combinado, se é tudo... Eu falo, você não assiste uma série? Você não assiste um filme? Uma novela? Uma novela? Você acha que tudo que tá acontecendo ali é real? E aí eu até brinco, eu falo assim, a mesma pessoa que critica a luta livre porque fala que é combinado, era a pessoa que tava gritando no cinema quando tava vendo Vingadores. Entendeu? Já sabendo o que ia acontecer. Não, e não só sabendo o que ia acontecer, mas nada daquilo é real. Então, não é uma situação... Então, pra gente, eu diria que você ir assistir um show de luta livre ou você assistir um filme de ação dos anos 80, dos anos 90, é praticamente a mesma coisa. Você pega os filmes do Grande Dragão Branco, filmes do Rock, praticamente é a mesma coisa que você tá ali vendo um show de luta livre. E uma coisa que é interessante colocar pra assistir no show é que se você for numa tela de cinema, você vai ver um cara voando em cima do outro de 3, 4 metros, mas ali com cabos, com cenário, né? Na luta livre você vai ver um cara voar de 3, 4 metros sem nada disso, de verdade, tá entendendo? Porque isso é o treinamento. Então os meninos que estão ali, o cara tem que valorizar um pouco isso. Os lutadores que estão ali em cima do ringue, né, dando a vida ali, se dedicando para fazer um espetáculo, ele treinou muito para fazer aquilo. Ele treinou demais para conseguir ter aquele resultado que o pessoal tá vendo em cima do ringue, sabe? Então, é valorizar isso, é valorizar a arte, é valorizar o espetáculo, é valorizar o show. Não só o resultado. O resultado, quando um lutador sobe com o outro no ringue, o resultado é justamente... Mas esse resultado não é público antes. Trabalhar público. Não é. Então... Não. Eu sei disso. Mas tem gente que critica, fala, não, mas é combinado. Não é. Eu acho que vai muito da consciência do brasileiro também. Sim. Eu acho que vai muito da interpretação. No entanto que nesse documentário, o McMahon tem um momento que ele fala que você vê lá um estádio lotado. Lá isso é cultural. Cultural, exatamente. E aí você se acha superior porque tá achando um absurdo as pessoas torcendo sabendo que é armado. E ele fala, não, eles são superiores a você.
porque eles sabem interpretar, sabem que são armados e conseguem entender que aquilo ali é um show. É um espetáculo. E sabe que quanto mais ele torcer pro personagem que ele gosta, provavelmente ele vai ser campeão um dia. É isso. Aí Não você é? entendeu a sacada, porque é E aí, eu exatamente falei, isso. aí minha cabeça fez assim. Então, cara, eles vão aonde o povo quer que vá. Exatamente. Exato. 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 Como a cultura lá nos Estados Unidos é muito difundida com relação a isso, eles conseguem estar fazendo apresentação em diversos estados, diversas cidades ali. Aqui no Brasil ainda é um pouco mais concentrado, aqui São na Paulo. cidade de São Paulo, mas vira e mexe a gente recebe notícias de gente do Nordeste, gente do Sul. No Sul, se eu não me engano, tem outras empresas também, mas a gente recebe mensagens do Nordeste, do Sul, perguntando, quando que a BWF vai vir pra cá? Quando a BWF vai pro Rio? Constantemente. Constantemente, né? Então, mas ainda é muito Mas ainda é um focado em nicho, São Paulo. né? É, muito. Sim. Não, a gente precisa estourar essa bolha aí, galera, porque eles fazem um show muito legal. E eu já vi o Mads lutar em alguns videozinhos e assim, eu fico me perguntando, é uma paixão de criança, porque eu te conheci jogando WWE, porque eu Sim. vi que você era brabo no WWE e eu era um a gente jogando junto, aprendi algumas coisas. Inclusive ontem eu tava com o Wendel Lira e eu botei mó pilha pra gente jogar de novo. Pô, E aí eu vou sim. precisar de você. bora. E aí a gente quer juntar a galera, cada um com seu personagem, e brincar, porque, cara, era muito divertido aquilo, velho. A gente zoava muito, ria Cara, demais. O jogo é muito legal. O jogo Não, é maravilhoso, é maravilhoso. E assim, eu vou ser sincero, não é que... a minha primeira memória de criança com luta livre, eu devia ter mais ou menos uns 5 anos, que eu tava assistindo na televisão da sala e a minha mãe mandando eu desligar porque ela não queria que eu assistisse. E eu tenho uma voz na cabeça falando assim, o Pitbull tá mordendo a orelha dele. Hoje eu não... Assim, na época eu não tinha noção do que eu tava vendo. Hoje, provavelmente, eu tava vendo Gigantes do Ringue, na Gazeta, dos 2000. anos 2000. E o Pitbull era o Pitbull de Mauá, um dos lutadores que tinha lá. Mas eu comecei a ver WWE mais ou menos ali em 2005. Eu tava com 10 anos, eu fui na casa de um amigo fazer trabalho de escola e ele me mostrou na TV a cabo. Na época eu não tinha, ele mostrou. E de 2005 até 2008, eu via esporadicamente, porque naquela época o que dava pra gente ver era pelo YouTube, mas assim, numa qualidade horrível. As lutas, o YouTube de 2005 a 2008 mais ou menos eram 5 minutos de vídeo e você tinha a luta cortada em 2, 3 partes. Em 2008, a WWE veio pro Brasil com o SBT. Então, ficou acho que de janeiro a março, janeiro e fevereiro de 2008 ali. Foram poucos meses, né? Porque como ela passava no sábado, na parte da tarde, teve um problema com o Conar, dizendo que o Silvio Santos teria que mudar o horário. E aí o Silvio Santos não quis mudar, por conta de mexer na grade e tudo mais, e acabou parando. Então eu fiquei esses meses assistindo no SBT, que passava os programas da WWE, até que mais ou menos ali em setembro de 2008, eu descobri um site que passavam os programas. Então você tinha que baixar. Forma piratona, né? Jack Sparrow. Aquele esquema, né? Não tem muito o que fazer. E aí você baixava, ficava 2, 3 dias pra baixar um negócio de 10 minutos, praticamente, né? E eu comecei a assistir desde então e não parei. E na mesma época foi que eu fui apresentado aos jogos. Então comecei a jogar no PlayStation 2 já. Nessa época que você começou a ver em 2005, era o quê? Atitude Era? Não, essa época já era... A Atitude Era foi antes, né? Foi antes. A Atitude Era acabou no final de 2001 pra 2002. 2002, E aí veio o que a gente chama de Ruthless Aggression, que era aquela questão do McMahon ter colocado a linha de agressividade e tudo mais. Ficou um negócio mais adulto, não foi? Na verdade, ele tava caminhando... Eu acho que a Atitude Era... A Atitude Era mais adulto, né? Era mais adulto. A Ruthless Aggression foi aquele momento ali no meio, entendeu? Ele precisava vender bonequinho, ele precisava vender as coisas. Sim, ele precisava, na verdade, de novas estrelas. Sim. Porque Stone Cold estava saindo, The Rock estava saindo, Shawn Michaels estava num momento em que ele teve uma lesão nas costas. Essa galera tava saindo pra fazer cinema, não era? O Stone Cold e o Shawn Michaels por conta de lesão. O The Rock pra cinema. Né? Mas já existiam alguns nomes consolidados na época, como Undertaker, Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Kane, toda essa galera ainda continuou. E aí surgiram novos nomes. Então nessa época da Ruthless Aggression foi o surgimento do John Cena, do Batista, do Randy Orton, do Brock Lesnar. Mas foi nessa época que foi foguete e aí eles foram comprar a WCW, não foi? Não, foi na Atitude Era que eles compraram a WCW, que foi o que eles chamavam de Monday Night Wars,
que era as guerras de segunda-feira da audiência. Então a WWE tinha o Raw na segunda-feira e a WCW tinha o Monday Night Nitro. E aí eles começaram a fazer essa guerra. A WCW, se eu não me engano, eu não lembro se foram 62 ou 82 Não. semanas na frente. Na frente Foram- de audiência. Na não audiência. E aí, quando eles ganharam, o McMahon conseguiu comprar do Ted Turner. Ele comprou a WCW e unificou tudo ali. Entendeu? Aquela aparição dele na WCW foi fantástica. Foi. Isso foi tá incrível. no documentário, Tá, inclusive, sim, que foi uma surpresa. Pra galera que não vê o documentário, um spoilerzinho. O que acontece? A WCW era concorrente direta da WWF na época. Exato. O nome teve que sido mudado por causa de patente com a WWF, a federação que salva os panda lá. E, né? Aí É. eles foram e mudaram, perderam o naming rights, aí virou WWE. Mas antes era WWF e a WCW veio. E o Ted Turner, ele é um bilionário dono da Turner, né? Exato. E o cara tinha dinheiro e falou: vem Hulk Hogan, vem todo mundo, contratou geral, pagou milhões pra essa galera, Sim. pegou a WCW, jogou lá em cima e ficou mais ou menos umas 80 semanas, assim, Foi, mais ou direto menos isso. na audiência. Dando E pau na WWF. Dando Dando pau pau, no Raw, na WWF. Só que aí o jogo virou. E isso tudo tá no documentário, é legal pra caramba. E no caso aqui no Brasil, Bob Júnior, eu acho que você tem o Bob Pai aí no meio, não tem? Exato. É meu pai, Bob Léo. E aí, eu te pergunto, eu lembro quando era pequeno sobre o Telecat. Isso. E como é que era o cenário aqui na época? Cara, eu tive a oportunidade de conviver na época de ouro do Telecat aqui no Brasil. O Telecat surgiu em 1970, Isso. certo? Com o Ted Boy Marino, com Aquiles e tal. Era uma loucura, era uma febre. Meu pai via demais isso aí. Exato. Não, todos. O pessoal mais antigo que vai nos nossos eventos, inclusive, eles falam exatamente isso, cara. Os caras que não tinham televisão em casa iam no vizinho assistir. Era uma febre, era comparado à final de Copa do Mundo com o Brasil jogando a audiência do Telecat. Caramba! Era uma loucura, Gigantesco. loucura. O Ted Boy Marino, que foi o maior nome do Telecat. Não, eu lembro desse nome aí. Você experimentou. Você jogou um nome agora que eu lembro quando era criança escutar esse nome. Então, o Ted, o que acontece? Ele foi comparado a Pelé e Roberto Carlos. Que isso, sério? Eu tenho uma revista que tem os três na Os capa. três juntos, Os não. três reis do Brasil. Embora o Ted não fosse brasileiro. Não, o Ted era um É. italiano naturalizado argentino que deu certo no Brasil. Olha que loucura que veio até pro Brasil. Depois, em 78, também foi muito forte com os Astros do Ringue na Rede Bandeirantes de televisão, com o Montanha e o Caruso, que administravam, dois argentinos que administravam o programa. Então, essa época de 70 até 90, 91, a luta livre no Brasil era uma loucura. Eu sobrevivia só de luta livre. E circo, a gente fazia muito circo, muito espetáculo. A minha escola de luta foi no fundo de circo, não tinha academia, porque não tinha tempo de treinar. A gente lutava todos os dias, sabe? E tudo lotado, muito, assim, público febril e tal. Em 90 deu uma queda muito grande, porque não houve uma renovação. Então, foi aonde o storytelling ficou muito fraco. E aí foi aonde esse lance de que é luta armada Então, foi sobressaiu. sobressai, porque Sim. em 90 o que E aí aconteceu? queima muito. Não é assim que tem que ser visto. Eu acho que não houve renovação. Então, os lutadores que estavam lutando em 90 eram lutadores mais velhos. E assim, a juventude, a garotada, não tinham ídolos. Eles não tinham jovens lutando, eles não tinham como se identificar com ninguém, eles só viam os caras bem mais velhos lutando. Então, isso foi despertando essa perda de interesse do público, principalmente os jovens. Então, ficou uma lacuna muito grande nesse público que acompanhava a luta livre. Parou em 90 e depois foi resgatado só depois, quando criamos a BWF em 2002, 2003, assim. E mesmo assim, até hoje, a gente ainda luta para trazer e resgatar o público, para ter esses ídolos, para a gente conseguir fazer o que a WWF faz. A WWF faz muito bem. Ela cria, a cada momento, ela vai criando novos ídolos, novos ídolos, novos ídolos. Então, você está sempre ali acompanhando. E a molecada que começa a assistir, ela se identifica com alguém. Então, essa lacuna que ficou de 90 até 2002, 2003, fez com que a luta livre no Brasil entrasse nesse esquecimento, tá entendendo? E aí a gente começou a sofrer um pouco com isso. Então tivemos que mudar. Em 94, quando meu pai apresentava a WWF na Rede Manchete, foi que eu resolvi criar a BWF, que só tirei um W, coloquei um B aqui, e ficou Brazilian Wrestling Federation, que eu falei, cara, isso daí é o que a gente tem que fazer no futuro. Se você quiser continuar com a luta livre no Brasil, é seguir essa fórmula. É difícil,
muito difícil, porque tinha muita resistência dos caras, dos lutadores do passado. Uhum. Eles não queriam essa renovação, sabe? Sofri bastante. Mas... Estranho, porque lá fora foi diferente, né? Os veteranos, eles incentivaram muito também. Aqui no Brasil era o contrário. Eu vou ser bem sincero que eu hoje, vendo de fora, não sei se o Bob vai concordar comigo, mas o que eu vejo é que o grande problema era você ter o lutador envolvido com a parte administrativa. Então você pega, por exemplo, o McMahon, que óbvio que depois veio surgir aquele personagem dele, mas ele era um cara que assim, ó, vai fazer do jeito que eu tô falando e se você não quiser, pega as coisas e vai embora. Como existiam lutadores, donos do programa... Aqui no Brasil, principalmente. Aqui no Brasil, putz, aí não tinha muito dessa resistência. Então qual que é o problema? A WWE, a WWF na época e hoje a WWE sempre foi preocupada com evolução do que o público tá querendo e a renovação de talentos. É o que a BWF tá fazendo. Que é o que a BWF Mas faz hoje. sempre pensando no seu negócio. Sempre pensando Sempre como pensando, negócio. cara. Sempre, sempre. Mas Tá eu na vou te frente falar de uma tudo. coisa que... É o que passa até no documentário. O McMahon, ele bota o negócio na frente da família, cara. É, É um exato. negócio assim, absurdo. Não, tem uns episódios que eram umas coisas tão absurdas que ele queria fazer, mas que ele falava assim, se der certo pro negócio, não me importa Não se me é importa, família. Exatamente. Não, Entendeu? tem um negócio que eu achei absurdo. Ele envolve a família de um jeito ali, de tipo, traição da mulher. No storytelling. Chega uma hora que ele quer fazer um a filha. Aí a filha, não, calma aí. Parou, tá muito acelerado. É isso. Calma aí. Mas pro negócio, aquilo ali seria extraordinário. verdade, sim. Mas teve um freio ali, porque tinha que frear o cara também. Também. Mas- Eu acho que hoje não precisaria disso aí, né? Não, Bob? eu acho que não. Eu acho que nem dá mais Nem hoje, dá, nos né? dias de hoje, nem cabe mais isso, né? Uma coisa que eu vi como inovação é levar o storytelling pra fora do ringue. Então a Exato, gente via sim. coisas acontecendo no corredor e as câmeras filmando, coisas acontecendo no estacionamento, briga no Twitter. Nossa, Hoje tem muito. tem bastante, a galera brigando no Twitter. E aí você vê aquilo e fala, caramba, que da hora. Então, remetendo um pouco, eu não tô dizendo que a luta do Popó com o Bambam foi armada. Mas na boa, todo mundo já sabia o resultado daquilo. Sim. Por aí. Mas o Todo pessoal mundo tá. já sabia. Mas é foi da justamente hora isso. a gente ver aquilo, entendeu? É lógico, porque o que foi construído durante meses antes da luta? Não era a luta pela luta, era a história que foi A construída. história. O Bambam falando toda vez, eu vou quebrar sua cara, eu vou fazer história, Não, cara, que não sei o assim, quê. e eu me peguei mandando mensagem pro Popó falando, mano, arranca a cabeça dele, pelo amor de Deus. E quando eu vi, eu tinha comprado o pay-per-view. Eu falei, Nossa. mano, e eu te garanto que boa parte do brasileiro quis ver o Popó explodir o Bambam. Sabe Porque ele é quem... chato, ele tava chato Mas ali tem naquilo tem uma ali. coisa que é bem interessante a gente falar. Uma vez eu conversei com o Popó e ele falou que ele curtia muito a WWE. Inclusive, ele foi algumas vezes assistir lá ao vivo. E a maioria desses lutadores, eles assistem. O Anderson Silva mesmo, eu tive a oportunidade de estar com ele, falou, cara, eu me mato com meus filhos no sofá jogando WWE. É muito bom. É muito Então, bom. eu penso também que um pouco do que está acontecendo hoje no mundo da luta, tem um pouco da luta livre. Esse teatro, essa armação, essas trocas de olhares, até essas Mas a brigas, gente anda vendo aquela isso no cadeirada Fast do Music Popó Show. no argentino, É. aquilo é luta livre, meu. Aquilo ali é luta livre. Não adianta você me falar, porque até 5 anos atrás, isso não acontecia. Em outra modalidade de luta. Então, eu percebo que isso vem influenciando, que a luta livre mundial vem influenciando um pouco nessa parte do entretenimento em relação às lutas, No entendeu? entanto que agora a gente quer ver o quê? Quer ver o Popó amassar o Pablo Marçal na porrada. Meu sonho era ver, por exemplo, caso o Pablo Marçal ganhasse a Prefeitura de São Paulo, eu ver um político apanhando no ringue. Eu falei, cara, isso precisa acontecer. Não foi o caso, mas mesmo assim eu quero ver o Popó, assim, jogar o Pablo Marçal pra fora do ringue. Sim. Entendeu? E assim, na verdade... Podia dar uma cadeirada também. Uma Né? cadeirada. Dá uma cadeirada. Isso, Não, tem que isso tomar uma cadeirada. surgiu muito do entretenimento, até do que veio da internet, porque começou, se eu não me engano, foi com o Jake Paul, com o Mayweather, né? Sim. Então, dessas lutas mais de exibição, que o pessoal fala, né? E aí viu o sucesso que foi, a grana que entrou, e eles começaram a fazer, trouxeram pro Brasil. Então, o Popó, parece que ele falou que ele não vai lutar mais muito tempo, né?
Mas já começaram a fazer outras linhas. E aí você vê que outros esportes estão começando a olhar para isso. Um exemplo é dentro do fisiculturismo. Eu estava assistindo o podcast do Renato Cariani nessa semana, ele falando que uma das coisas que faltou pro Ramon ao longo da trajetória pro Olímpia foi justamente essa construção de história para a preparação dele. Porque a live caiu de um ano pro outro, coisa de quase 300 mil pessoas assistindo. Então, parece que não passou um ano desde a última competição pra cá. Exato. E aí eu acompanhei um pouco, infelizmente o Ramon, poxa, ficou ali top 4 e tal. Sim. E teve o lance do suor. Sim. Aí tá agora, eu tava vendo uma outra teoria de que ele fez uso de diurético. Sim, E parece aí que suou houve. bastante, pá, e aconteceu de novo. Porque eles viram que não conseguiam ganhar do atual campeão, que é o Siban. Falou, mano, vamos diurético, vamos secar isso daí. Só que o problema é que o diurético, ele tem suas... Ele realmente tira líquido por Eu não todos os sou, poros. eu não sou uma pessoa que entende dessa parte. O meu negócio é só treinar a musculação. Eu não mas entendo o dessa diurético, parte. Pelo que eu entendo, diurético é aquilo. Tomou pra tirar líquido do corpo. Exato. Só que se Secar. você tirar muita água, o músculo também não consegue crescer. É. E aí deu esse problema, aí ele não chegou cheio no palco e tal, e agora ele ganhou, parece que o Mr. Olímpia Brasil, já conquistou a vaga e tal, mas assim, o próprio Cariani, que é um cara da mídia, que sabe muito bem fazer história, construir, o pessoal sempre falou, da questão da Demais. novela, olhou pra isso e falou, cara, faltou uma história, por isso que o público não quis acompanhar, porque não teve uma história envolvida, né? E a gente olha pra luta livre e a gente vê justamente isso. Só história. É só história. Diferente do Bitelo. Bitelo, Diferente. pô, em 10 meses construiu um storytelling absurdo. Exato. Do pedreiro gigante com a camisa rasgada até campeão do mundo batendo recordes mundiais. Sim. Isso foi maravilhoso Incrível. de ver. Entendeu? Pra quem acompanhou. E no caso, a luta livre, ela sobrevive realmente de storytelling, né? Sim. Uma coisa que você falou, e aquilo me chamou a atenção no começo da conversa, é justamente quando você cria os novos ídolos e o público começa a gostar dele, e ali aquele cara você sabe que ele vai ser campeão. Mas, por exemplo, na luta livre, cada personagem, cada lutador tem o seu papel fundamental. Por exemplo, o Mads é um Rio, certo? É um cara do mal. Sim. Então, para mim, conseguir levantar um cara do bem para fazer o público curtir, para fazer o cara vencer, aquela coisa toda, eu preciso do Mads. Você tá Preciso entendendo? do Mads. Eu Assim como preciso do precisou, Mads. Por exemplo, Triple H foi do mal, não foi? Isso, exato. Undertaker, me Já desculpa, foi também. mas surgiu do inferno. Exato. Aí você viu na WCW Hulk Hogan, Foi a maior absurdo, ele era um mudança. herói Mas americano. quem criou... Mas vamos lá. Você entendeu agora. Hulk Hogan. Quem foi a peça fundamental na construção do Hulk Hogan? Foi o McMahon. O André. O André. O André André The Gigante. Ele transferiu Que era o vilão. carisma, mas não, o André era um vilão que era amado. O público curtia Sim. demais. Ele transferiu aquele carisma dele justamente pro Hulk Hogan. Era Tá um cara entendendo? que tava invicto. Exato. Invicto, nunca tinha perdido. E aí tinha parado invicto e voltou só pra fazer a Só luta. pra fazer aquela Só pra luta. fazer a Hulk luta Hogan. com o Hulk Hogan. E daquela luta, o Hulk Hogan só cresceu e virou o que ele se transformou no que ele é. Né? Então, você vê que a luta livre necessita não só de um lutador, ela é uma equipe, ela precisa de cada lutador é importante na trajetória de um ou de outro, sabe assim? A gente vai criando essas histórias em cima de cada lutador, só que ele tem que ter pelo menos 5, 6 parceiros para conseguir chegar no topo. E uma coisa que eu percebi também, que, por exemplo, a história ela é criada até certo ponto. E aí vem um fator humano das coisas que acontecem, porque existem as tretas reais também. Sim, Sim. muito. E aí o show se aproveita das tretas reais. Sim. E fica aquele negócio tão absurdo que chega uma hora que você não sabe se é verdade ou não aquilo. E é isso que intriga quem tá vendo. Então, você que tá vendo em casa, não veja como luta armada. Tenta dar um rise up na cabeça para tentar entender o que está sendo construído ali. Quando você botar isso na sua cabeça, aí você vai começar a gostar. Que nem Sim. eu comecei a gostar, Sim. que nem o Mads entendeu em 2005, que nem você entendeu com 2 anos de idade, se Exato. duvidar. Por aí. Entendeu? Por aí. Foi por aí. E aí as tretas reais também tem na Liga Brasileira? Tem. Tem. Isso,
É sério? Que Tem. da hora. Domingo mesmo. Domingo agora o Médici perdeu o cinturão e eu falei pra ele, Médici, quando você perder o cinturão, você tem que ser, mano, você tem que ficar desesperado, você tem que ficar revoltado. E aí ele pegou e me agarrou pela camisa. Porque eu fui cobrar ele. Ele veio me Cobrar, cobrar. presidente. Cara, e aí o que aconteceu? Quando ele pegou na camisa, veio uma cena, tipo assim, sabe o manto? Cara, subiu o sangue assim, aí eu comecei a gritar com ele. Mas assim, eu tava controlado, tava só. A gente muda a postura de voz, muda um monte de coisa e tal. Expressão Não, mas é um que a gente personagem. fala, Sim. É o personagem. Mas os lutadores no vestiário, a maioria achou que nós tava tentando de verdade. É. Ô, você ficou muito. Mas, cara, que isso? Se eu se pegar. Aí eu fiquei quieto, eu falei, não vou nem abrir a boca pra eles não saberem que era tudo H, a gente chama de H. Mas, cara, essas coisas são muito gostosas. Agora, existem, que você falou, né, das rivalidades, hoje nem tanto, porque os lutadores que a gente treina, a gente consegue dar uma contornada disso, sabe? Mas no passado era bem pior. No passado você saía na mão, na pancada de verdade em cima do ringue e o público não percebia. Você estava lutando, dando tal, Aham. e o público, a gente E continuava tem o gente que fala espetáculo. que levava gilete pra se cortar. Eu acho que isso não sim. existia Tem um monte mesmo. aqui, tem um monte Existia. aqui, tem um monte aqui. Caraca, que loucura. Uma das minhas falhas é. Tem um- Hoje não mais, É. hoje não Hoje não mais, mais, hoje né? não mais. O sangue já Hoje não não é mais. Se permitido. tiver sangue, é real mesmo. Pode acontecer. Você mesmo. Sim, eu há mais ou menos uns 4 meses, 4 meses. 5 meses, eu tive uma luta em que eu tomei um golpe do lado de fora e a minha cabeça, ela raspou, ela não Sim. chegou a sangrar muito. Mas tava. Sabe quando o poro sai aquelas manchinhas vermelhas? Sim. Aí eu fiquei olhando. Aí eu até fui pra continuar a luta, eu vi o Bob falando com o juiz, falando, ó, encerra a luta, eu mudei o trabalho que eu ia pra fazer, avisei o lutador que tava comigo, falei, ó, termina a luta, já vamos direto pro final, porque o Bob pediu pra terminar a luta. Entendeu? Mas Na por hora, preocupação, eu né, até mesmo? achei que era por tempo, porque a gente também se preocupa com isso. Aham. Pra não tomar o tempo, porque a nossa luta, eu acho que foi a 4ª ou a 5ª, existem mais 5 lutas a serem gravadas. Então a gente tem que se preocupar com o tempo. Embora tenha um ou outro ali Dá que pra- não se preocupa muito com isso. Entendeu? O cara passa os 20 Olha a minutos treta, de tá vendo a tempo. treta? Tá vendo a Isso é um negócio que a gente fala, porque a gente precisa se preocupar com quem tá na frente, no card. Então a gente tem um card, são 10 lutas. Se a minha é a 3ª, eu tenho que me preocupar com quem é a 10ª. Porque além dele ser o evento principal, eu tenho que pensar que o público pode já estar cansado de assistir 10 lutas seguidas. Então, se o Bob chega e fala assim, ó, são 10 minutos de luta e eu vou lá e faço 20, isso prejudica todas as outras lutas que estão na frente. Às vezes não é nem só isso. Hoje, graças a Tudo. Deus, a gente tem a questão do ginásio ser um pouco melhor e tal, mas às vezes tinha tempo de questão de locação do ginásio. Ó, tem que acabar tal horário. Porque E é tem televisão que desmontar. também, né? É televisão Tem também. televisão Tem horário, também. que senão eu vou ter que cortar a sua luta. Entendeu? E Então, não é legal cortar a luta. na hora que eu vi o Bob falando, eu achei que era por tempo. Eu falei, nossa, mas, putz, pra mim tava dentro do tempo ali. Mas depois a gente finalizou a luta, a pessoa que tava do primeiro socorros veio Eu falar pedi comigo pra lá, e tal. pedi pra ele lá. E aí depois ele falou pra mim, não, foi porque eu vi você... É que eu vi ele cair de cabeça e em seguida eu vi a marca. Uhum. Pô, eu falei, caba, parou, chega. Entendeu? Aí eu falei, não, tá tudo certo, não tive problema, mas esse tipo de coisa acontece. Ele entendeu? teve problema assim, ele esqueceu depois quando foi embora pra casa. Putz, onde verdade, ele tava, verdade. no carro. Eu tava Ah, é? no carro, eu tava Tá vendo aí, ó? entrando na Fernão Viu? Dias. Eu tava entrando na Fernão Dias. Sabe quando o ouvido dá um twin assim? Eu fiz assim pra tentar destampar o Descompensar. ouvido. Rapaz, esse olho aqui, ó, ele inchou na hora. Na hora. Só que eu fiquei assim. É melhor inchar pra fora do que pra dentro. Pra Cara, fora, eu vou é falar uma verdade. coisa pra você que eu olhei no espelho, eu parecia o Severo. Boa. Quando ele mandou a foto pra mim, eu não sabia se eu dava risada ou ficava preocupado, entendeu? E aí eu fiquei desesperado, porque eu falei, eu não lembro de ter tomado, porque não tava roxo, eu não lembro de ter tomado uma pancada no olho que fizesse ele inchar. E, pô, depois da luta, eu ajudei a arrumar o vestiário, eu ajudei a desmontar o ringue, eu fui no McDonald's comer, eu demorei quase 3 horas pra ir embora. E só na hora que eu tava no carro, pegando a estrada, e eu não conseguia enxergar, porque o olho ficava... Mas meio foi melhor. tremendo, eu falei Vai por assim- mim, porque se for pra dentro, Sim, meu sim. amigo, Não, sim. Mas eu fiquei desesperado, cara. Mas Eu é a fiquei preocupação. desesperado. Então, aquela hora encerrou a luta por causa da preocupação. Então, a preocupação com a saúde, ela existe. Sim. No entanto que tem a história de lutadores lá fora que acabaram se machucando e teve aquele lance de um lutador, me esqueci o nome dele,
que acabou tendo uma tragédia familiar, né? É, E aí depois descobriram que ele tinha aquele mesmo problema que o jogador de futebol americano tem. O que vai fragmentando o cérebro. Me esqueci Sim. o nome. Ele provavelmente o que você tá falando é o Chris Benoit, Isso. que foi o cara que, infelizmente, ele não só faleceu, ele cometeu um crime Sim. de a esposa e o depois filho, mas eles remetem isso à questão das pancadas na As pancadas cabeça. Na cabeça. Aí Muitas eu vi uma... concussões. Isso, eu vi uma né? entrevista depois do Hulk Hogan falando, eu faço isso há anos. Se isso aconteceu com ele, porque são inúmeras pancadas na cabeça que você Muitas, tem que ter para ter sim. aquele tipo de lesão. Ele estava fazendo alguma coisa errada. Porque existe o método certo de se fazer, existe o método certo de pular de 3 metros, existe o método certo de bater na cabeça, existe o método certo de tomar a porrada. exato. Sim. Então, eu vi ali como o Hulk Hogan como se fosse um professor, e ele falou, isso nunca aconteceu comigo. Eu já fiz vários exames Sim. e tô 100%. Se aconteceu com ele devido no ringue, ele estava fazendo alguma coisa errada. Entendeu? O fato é isso, ó, existe, como você disse, tudo que é feito é treinado, né, a gente se prepara e tal. Quando acontece alguma coisa fora do contexto, que é o que aconteceu com ele, eu vi que ele caiu de um jeito errado e bateu a cabeça. Acaba, não continua. Então, a gente tem essa preocupação e, assim, eu lutei com o Aquiles. O Aquiles é um cara que lutou com o Ted Boy Marino, certo? Da época, então, vamos lá. Né? O Aquiles é um cara que fazia, ele mordia a testa da gente e lambia o sangue, cara. Fazer isso hoje tá morto, né? Mas ele mordia a testa da gente, assim, depois olhava pra câmera e mostrava a língua assim, ó, tudo ensanguentado, sabe? Não era que ele mordia, ele era um gilete, pá, fazia o pique e sangrava. Ele dava uma pancada na cabeça que eu falava pra ele, ô, neguinho, cada vez que a gente luta com você, a gente diminui 1 centímetro. Porque era de cima pra baixo, assim, ó. Martelada. Martelada. Então, cara, eu tomei inúmeras pancadas. Meu pai, então, lutou muito mais com ele do que eu. E tomou muita. E aí, tá inteiro. Você tá entendendo? Então, o que o Hulk Hogan falou, ele tem total razão. Sabe? Tem que saber absorver a É pancada. alguma coisa. Não, mas é alguma coisa errada que foi feita. Alguma coisa fora do contexto da segurança que nós temos. Nós temos um limite de segurança. Até nos golpes. Tem golpe Sim. aqui que eu proibi uma época. Esse golpe tá proibido enquanto o pessoal não se preparar para tomar. Sabe? O DDT mesmo. O DDT teve ficaram 3 anos proibido aqui. Porque o pessoal que estava tomando o golpe não estava preparado para tomar. Falei, vamos treinar. Quando todos estiverem bom no spike, que é a queda DDT, eu libero. E foi. Está entendendo? Para evitar isso. Agora, tem cara que é teimoso. Tem cara que sabe que está se machucando. Tem cara que sabe que não está legal aquilo e quer continuar fazendo. Aí é quando se machuca de É, verdade. quando se machuca acontece de verdade. Eu acho que, assim, o caso do Chris Benoit tem muitas histórias envolvendo a parte de anabolizante também e tudo mais, sim. mas eu acredito que são variáveis. Então, o Chris Benoit utilizava um golpe que chamava Diving Headbutt. Ele subia de cima da 3ª corda e pulava em cima do cara que estava caído de cabeça, de testa. Pô, aí também, né? Entendeu? Viu como foge do Não vai contexto? chacoalhar. É um então. ovo dentro do... cara, o cérebro é um ovo dentro de um pote de vidro com água dentro. E ele não fez isso uma vez. Ele fazia isso uma vez em cada luta, durante 5 lutas por semana, durante 10, 12 anos. Entendeu? Então, assim, quanto mais você faz coisas que podem te prejudicar, né? A gente tem o caso, por exemplo, vou citar 2 aqui, o Ace e o Alan Salles. Eles davam, eu acho que nenhum dos 2 dão mais esse golpe, Falei que pra parar. o 450. Ele subia na 3ª corda, ele dava um mortal, ele virava no ar e caía de peito em cima do cara. Os 2 deslocou O cotovelo. Mas Os 2. não caía de peito, né? Caía. Caraca, mas é um mortal, em vez de cair de pé... Ele Ah, caía assim, de ó. peito, virava mais uma vez isso, por isso que é 450, que é de 450 graus. Sim. E ele caía de peito. Os 2 deslocaram o cotovelo. Porque, cara, é uma série de situações. E quando você faz um golpe mais arriscado, você tá suscetível a ter mais problema. Eu não faço esse tipo de coisa. E outra coisa que eu falo para os meninos é que, por exemplo, existem os eventos principais, que são as gravações. E existe, a gente chama de quebradas, que são os eventos menores, né? 5 minutinhos você perdeu a amizade. Então, E não é gravado. Que não é gravado e tal. Você não precisa realizar esses golpes, esses movimentos que coloca em risco em todos os eventos.
Deixa só Mas o eles principal. chegam a treinar esses golpes? Treinam, Treinam, mas né? mesmo treinando. Porque se você faz uma vez, você corre menos risco do que fazer 10, 20 vezes. Principalmente durante a semana. O corpo está cansado. Sabe? Então vai chegar um momento que o seu corpo não vai dar o suporte necessário. Quando você faz uma vez só, você faz com um certo receio. Sim. Quando você perde o medo de fazer o golpe, é Ganhar perigoso. confiança, né? É perigoso. Tá entendendo? Então quando É você diferente faz. de dar o mortal na piscina, né? Então, quando você Completamente. faz com medo, É. você faz pensando em todas o que você pode, onde vai se defender e tal. Quando você vira uma coisa corriqueira, uma coisa natural, você acaba fazendo com displicência. É aonde acontecem os acidentes. Ou quando o corpo já tá muito cansado, Também, né? Você vai também. fazer isso no final da luta. Esse é o meu movimento de finalização. Se você vai fazer isso já no final da luta, você já tá cansado. E aí o corpo já não responde mais do jeito que você quer. Entendeu? O Ace é um dos, que o Ace- dos principais lutadores que a gente tem hoje. Já há mais de 10 anos aí de estrada, já lutou na Inglaterra, participou do tryout da WWE comigo. É um cara, assim, que se não é o top 1, tá entre os top 3 ali Tá entre os. da BWF. Ah, legal. É o cara que... Só que ele também tá suscetível a ter esse tipo de problema. Ele e o Vitor Boer fizeram uma luta de escadas há mais ou menos um mês? Um mês e meio. Um mês e atrás. meio. E... Foi a comemoração de 10 anos de carreira dos dois. Dos dois. Eles fizeram 3 lutas e a última foi uma luta de escada. Cara, os caras caíram de 3 metros. 3, 4 metros de altura. Do topo da escada pro ringue. E deixa eu te perguntar, o ringue ele tem algum tipo de amortecedor? Sim, tem, né? Porque Tem. Ele tem uma nas lutas, mola eu vejo no ele fazendo meio. Assim, blau. Mas é uma mola central que ela amortece uma queda. Por exemplo, um Mets tem 100 quilos, por exemplo, ela vai amortecer. Você tá entendendo? Uma pessoa mais leve, ela não amortece tanto. Porque é uma mola de Então vai elevador, amortecer, cara. tem 122 quilos. Não, pode ir Tá tranquilo. tranquilo. Mas aí é que tá. Você mesmo sabendo que tem a mola, a gente fazer um treino contigo, você aprender a fazer, porque tem que saber cair. Tem. Independente da mola ali, se você cair errado, você vai perder a respiração, você vai perder o ar. E mesmo assim, você aprendendo a cair certo, com a mola central, nos primeiros 2, 3 meses de carreira da sua vida, você vai sentir as quedas. Você vai sentir, não adianta. Que Entendeu? loucura, Depois você vai não dá acostumar. pra sair entrando na brincadeira. Não. E uma coisa que eu vi, Logan Paul, teve uma luta do Logan Paul que eu acho que gerou uma das fotos mais iradas que tem em luta livre, que quando ele, eu não lembro com quem ele tá lutando, quem me mostrou foi até a Malena, Uhum. esse hit. Que eu não sei se eles combinaram ou não, mas cada um foi pro corner, Corner. subiu na terceira corda e pularam, se encontrando um com o outro. Sim. Cara, É eu lindo. não sei se nesse corte tá aparecendo essa foto, mas é irado. Sim. Irada aquela cena. É. Ele- E aí, eu não sei, vocês sabem da história Ele foi fez improviso isso, aquilo? ele fez isso com... Não foi improviso. Já Não foi tem um como, spot. não tem como Treinado, fazer spot. improvisando. Eu não digo que foi treinado, porque os Mas dois já ficou faziam isso Ficou muito bem. Mas ele fez isso com o Ricochet, que é um dos caras que a gente chama de high flyers, né? Que é os caras que voa, bate na corda, pula da terceira corda. Era um dos principais nomes ali dentro desse mercado. E os dois fizeram isso já, é um que a gente chama de spot, que é um momento da luta que a gente vai fazer isso. Uhum. Entendeu? Então, aquilo ali sim foi combinado, mas você assistindo aquilo, você vai olhar e falar assim, cara, a chance de dar problema é muito grande. Entendeu? Tanto é que já Um agarrou no existiram. pescoço do outro, não foi? Não, mas Foi, o- eles bateram quase de peito aqui, um com a mão com o braço no outro aqui. Mas eu vou te falar que é um golpe lindo, foi fantástico Foi. o evento e tal, e é seguro. Sim. É seguro. Olha que doideira. É seguro eu se o timing dos dois for Então, certo. é seguro porque eu tô falando. Eu vendo um golpe, porque quando eles estão lutando, eu entro em desespero. É fato. Eu fico nervoso, eu entro em desespero. Tanto é que cada golpe que eles tomam, cada queda que eles fazem, eu já sei se machucou ou não. Tá entendendo? Primeiro que eu conheço cada um deles, então você sabe pela expressão. Aí, olha, tal, o ex estava lutando domingo, cara. Aí ele caiu assim, ele tava registrando sofrendo, né? Aí eu olhei pra ele, ele falou do lutador pesado. Aí eu quase chorei de rir, cara, porque eu achei que ele tinha. Então, eu acho que isso é Não importante. dá pra ver quando a pessoa cai e perde o ar. E Dá. não só perde o ar, perde. Ah, eu já Aí, tomei os tombos que mas bate no cóccix aqui, meu amigo. Eu não Ó, entendo eu como não sei, um tapa no cóccix pode afetar o pulmão e você Eu ficar sem eu ar. não sei se a câmera vai pegar, se Aí eu ainda ia- tá marcado. Tá aqui marcado, ainda. tá marcado. Eu tomei um chute aqui. Se tivesse ido um pouquinho mais pra cima, É glote. aí glote. ia dar ruim. eu perdi a minha voz, era meio estranha assim, por causa de uma joelhada no glote.
Brincadeira saudável, né, gente? Mas o Logan Paul foi outro que saiu do meio do entretenimento, era 100% YouTube, e acabou... Primeiro ele fechou uma aparição só, onde Sim. ele não lutava. Depois foi uma aparição com contato, e depois ele começou a ter esse caminho como lutador. Hoje ele ainda tá em contrato, mas o negócio dele é o que a gente chama de part-timer, que é o cara que vai aparecer só em alguns momentos do ano. Via de regra, são em alguns eventos principais. Então, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, são mais ou menos coisas assim. E a gente tem algo parecido aqui no Brasil, eventos principais, onde tem uma aparição de alguém, A aparição de alguém, assim, da mídia, alguma coisa. Fica assim, como é o Logan Paul, assim, não. Mas Eu acho que já tá na hora de começar até, né, Rato Borrachudo? Aí, Eu né, acho. de chegar... Tá do esperando, hein? Tá Chegar esperando. junto. assim, pra quem acompanha, é muito legal, por exemplo, no WrestleMania. Isso. Aí tá lá o pau comendo, do nada aparece lá na ponta um Vingador. Alguém que ninguém esperava. É guardado a 7 chaves Sim, disso, sim, né? Ó, exatamente. nessa Lembrando última que uma teve... aparição recente do agora. Hulk Hogan. Quando ele apareceu assim, faz um 31. tempinho. Faz, foi 2015. Mas quando ele apareceu, ele tava aposentado. Tava. Quando ele apareceu, todo mundo... Uou! É o Hulk Hogan! É! Aí geral... E ninguém acreditou. Ah, mas nessa agora, na última que teve desse ano, na WrestleMania 40, ele, via de regra, 10 anos, eles fazem um negócio um pouquinho maior, porque tá completando Sim. ali o aniversário. Mas tava tendo uma história do Roman Reigns, que era campeão há quase 4 anos, contra o Cody Rhodes, que é um cara que veio da outra empresa e tal. E quem se envolveu nessa história é o The Rock, porque o The Rock é primo do Roman Reigns. Inclusive fizeram filme juntos, aquele filme do Hobbs e Shaw. Inclusive, o Roman Reigns tem umas pegadas, mano, que ele olha pra você assim, tu fica... E isso através da câmera. E aí, no final, na última luta, que era do Roman Reigns com o Cody Rhodes, tem um momento que aparece a história ali da Bloodline, que é o grupo dele, que era o primo, o sobrinho, e vem todo mundo. Aí do nada aparece o John Cena pra poder ajudar. Aí vem o The Rock, bate no John Cena. Aí vem o Undertaker, que já tá aposentado há 4, 5 anos, Quando toca aparece a musiquinha dele, só o sininho, só o sininho. apaga tudo. Quando volta, ele já tá lá em cima de novo. Entendeu? É um negócio assim, incrível. Eu tive a oportunidade de assistir uma WrestleMania ao vivo em 2017, que foi em Orlando. É da hora, eu tenho muita vontade. Cara, é um espetáculo. Caramba, um espetáculo. eu fico... Porque, E eu- cara, lota estádio. E assim, vou ser sincero, pra mim era algo incrível e tal, mas eu tô acostumado a ver aquilo. Os meus pais que foram comigo acharam incrível. Eles acharam um pouco cansativo por conta foram quase 7 horas de evento, mas eles acharam incrível as entradas, o trabalho que tem ali. Tinha um momento da entrada do Bray Wyatt que todo mundo, as luzes se apagavam, todo mundo pegava o celular e ligava o flash, porque era como se fossem os vagalumes dele. Cara, é um negócio de outro mundo, sabe? Todo o empenho que eles colocam, os caças passando, soltando fogos, é incrível, incrível. Bem coisa cara. americanizada mesmo. Sim, é o espetáculo elevado à 10ª potência, E a entendeu? diferença, né? Os pais dele não acompanham luta livre. Eles acharam um pouco cansativo. Ele acompanha luta livre, achou pouco 7 horas. Achei pouco. É muito As louco lutas isso, lá né, cara? demoram bastante, né? É que Sim. não só Cada demoram luta. bastante, mas foram muitas lutas. Foram acho que 16 ou Tem 17 bastante lutas. promos também, né? Sim. Tem uma diferença um pouquinho do público brasileiro e do americano, é que eles usam muitas promos, né? Você assiste um programa da WWE, de 4 horas de duração, 1h30 é promo. O Que é brasileiro já quer mais o cara ação. falando É, em cima do ringue. É aquilo que você falou do cara no vestiário, no cara no Mas o corredor. vestiário é tudo legal. isso. Eu acho que o que o brasileiro não curte tanto, falando no público que curte luta livre no Brasil, né? Não o WWE, o que curte a luta livre brasileira. Ele não gosta muito daquela de falar muito em cima do ringue. Ele quer mais ação. Sim. Você tá entendendo? Ele quer um pouco mais de pegada. Porque vestiário é legal, as brigas em vestiário eles gostam. Mas a cara subir com o violão, ficar cantando uma música, tirando sarro do outro e tal, o brasileiro não gosta. Não o fã da WWE. O brasileiro ele é muito sangue quente, ele é muito emocional. Então, não ele admite. quer ação. ele quer. Cara, na primeira provocação já rola um tapa de 5 dedos. Exatamente. Plau, já era. E É aí a isso, chinela é bem canta. Entendeu? Foi esse Eu meio queria termo ver- que a gente tenta achar na Eu queria ver BWF. muitas aparições
tipo, inesperadas. Eu fico imaginando o pau comendo lá do nada, mano. Cara- Ex-presidente Bolsonaro. Ah, Do nada. Alexandre Frota. Nossa. Entendeu? Que são pessoas que a gente conhece, são polêmicas, político, cara. Todo mundo sonha ver político no ringue. com certeza. Entendeu? O próprio Donald Trump que tá O Donald concorrendo, Trump teve a aparição ele teve aparição. Ele Ele mostra, anda inclusive, lado a no lado, né, documentário. com o Vince, Com o né? Vince McMahon, Eles são é. parceiros, né? São bilionários, né? Os É, dois. os Estão aí dois. no clube, vai saber que Tanto eles é que a fazem. luta deles era a batalha dos bilionários. Sim. Foi a chamada Aí pra a luta aposta deles. foi pra... Cortar o cabelo. Cortar o cabelo. É. Cortar o cabelo. Eles não lutaram diretamente, né? A ideia do Vince originalmente era deles lutarem, mas não tinha condições de fazer isso. E aí o que eles fizeram? Cada um escolheu um lutador pra poder representar ele. Tem um momento lá que o Donald Trump até dá um soco no Vince, fica batendo em cima dele e tal, mas a luta mesmo foi entre o Bob Lashley e o Umaga, que eram dois caras que estavam representando eles ali. E daí quando o Umaga perde, o Donald Trump, junto com o resto do pessoal ali, vai lá e raspa a cabeça do Vince McMahon. Foi o que a gente fez. Eu tive a oportunidade, né, nessa época que a luta ficou um pouco fora do ar, alguns apresentadores de televisão, eles levavam a gente para participar. Eu lutei com o Luciano Huck, lutei com o Ratinho. Olha aí, ó. E eu fiz uma luta que a gente teve que fazer isso, que foi a Juju Salimene contra a Geise Arruda. E eu tive que ensiná-las a lutar, mas uma semana foi pouco. Aham. Então a gente acabou fazendo isso. Então lutou eu e a Juju contra a Geise e um outro lutador no Shopping Eldorado. Nossa. Olha isso, cara, lotado o Shopping Eldorado, foi bem legal. Tem os vídeos, temos tudo. Então, foi bem legal. E assim, a gente participou eu tive essa oportunidade. Cara, fica imaginando a galera do OnlyFans agora querendo na porrada. Vamos lá, Ratão, vamos lá, olha só. Geise Arruda eu acho que é criadora de conteúdo, não é? No- Eu acho que é. Mas na Nesse época ela último tava em domingo- auge, Meu né? Deus, a gente tá vendo um negócio aqui com alto potencial. Entendeu? Nesse último domingo, Alto Ratão, olha potencial. só. Não corta essa parte, não corta essa parte. A banheira do Gugu, cara, isso, é isso, velho. Pelo amor de Deus, falar que brasileiro não gosta disso é ser muito hipócrita. Ó, Mano. nesse Já lutei, último com o outro Magrelo, domingo, já lutei, eu já defendi o meu cinturão da internet contra um cara que ele quis colocar aqui. Eu quis, não. Ele O público decidiu escolheu. colocar, o público escolheu. É. E aí esse cara me Votação apareceu aberta, lá. cara. Chorando, Votação chorando. aberta. Esse cara me apareceu lá com quatro, cinco Sim. malucos da internet e mais uma menina que faz essas paradas aí. Vamos falar outra coisa. Criadora de conteúdo adulto. Criadora de conteúdo adulto. Exato. E eles queriam e eles vieram pra bater em mim. Ou seja, eles fizeram eu perder o cinturão. Ele perdeu o cinturão. Você é vítima agora. É lógico, eu perdi o cinturão porque tinha 5 batendo em mim. Mas sabe uma coisa que eu sinto, que eu vejo lá fora acontecendo muito? Todas as aparições públicas dos lutadores, eles ainda estão de personagem. Sim. Você trouxe a sua sunga. Trouxe. Trouxe a minha sunguinha aqui, ó. Então, Cuidado pra não ofender eu as pessoas do outro lado. não vou, assim, só se você estiver confortável, Mets. Mas se você quiser ir lá no banheiro, se trocar e voltar como um vingador do rolê, É que eu trouxe só a sunga, né? Tem, Cara, a tem a gente joelheira, tem a aí sapatilha. deu mole. Eu acredito que nas próximas aparições você tem que ser o personagem. Tá. Eu sou a Porque favor. Você nunca viu. Cara, até no documentário, quando você vê o Undertaker, ele já apareceu tanto como o Undertaker que pra mim lá ele é o Undertaker. Mas isso é uma parada que os lutadores do passado mantinham muito, né? Sim. Eu acho que por conta Hoje de não não tem ter. mais muito É isso. muito mais difícil. É? Por conta da internet. Por conta da internet é muito mais difícil. Antigamente, eles mantinham muito mais algo que a gente chama de kayfabe, que é de você manter o personagem. Entendeu? Então, o próprio Undertaker fala no documentário dele também, que é o Last Ride, ele também mostrava que ele não gostava de sair em público porque ele tinha medo de estragar o personagem dele. Entendeu? Hoje, com a internet, você vê o Undertaker fazendo podcast. Entendeu? Ele tem o podcast dele. É. Então, Você vê o John Cena fazendo John Cena, um filme lá. você vê o John protegendo- Cena no Oscar apareceu pelado. Entendeu? E a gente precisava, no passado aqui no Brasil, quando nós íamos pro evento, parava tipo meia hora antes do local, e eu quando comecei a minha carreira como lutador, eu tinha 8 anos de idade, e eu fazia um personagem mascarado. Eu tinha que colocar a máscara, colocar a roupa para chegar no local mascarado. O Fantomas também. Quem fazia o Fantomas Mas, colocava a assim, máscara. Por exemplo, eu queria até levantar esse assunto, por quê? Porque eu uso máscara. Eu fiquei no anonimato mais de 10 anos. Ou 10 anos.
a gente tem a história do Rei Mistério. Sim. Tem a revelação do rosto dele, que foi bem polêmica também. Sim. Hoje aqui no Brasil a gente tem alguém mascarado, que ninguém sabe a identidade dele, Que ninguém Que sabe ninguém sabe, a idade, não. Impossível. 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 Não tem como. mas tem como construir. Porque Não, se eu fosse Não, construir peraí. como influenciador... Quando você fala ninguém sabe... Não, assim, o público. Os em geral. lutadores. Aí público- sim. Mas o sim, público geral. acaba desconfiando, né? O público acaba Isso é legal. desconfiando e Isso é legal. tal. Por exemplo, no meu Mas caso, nós. eu fiquei bastante tempo no anonimato, mas não era público a minha identidade, mas quem quisesse ali a fundo conseguia descobrir, mas ficava ainda meio na dúvida, e quem era conhecido meu pessoal sabia, Sim. entendeu? Sim. Mas no caso do Rei Mistério foi um negócio É guardado às 7 chaves na o época. Rei Mistério, como ele vem da luta livre mexicana, lá eles têm essa cultura de, primeiro, não só a personalidade, mas A máscara é a identidade. A máscara é a identidade da pessoa. Então, assim, aquilo vale muito pra Eu sei- ele. eu sei como é Então que é. tem aquela parada de, muitas vezes, a luta de máscara contra máscara. Quem perder tem que revelar o rosto. Isso aconteceu várias vezes no México. Com o Rei Mistério, aconteceu na WCW em 96 ou 7, se eu não me engano. Ele perde uma luta contra o Kevin Nash e ele tem que revelar o rosto. Ele lutou praticamente 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Na verdade, acho que foram quase 3 anos que ele lutou sem máscara, usando o mesmo nome, de Rei Mistério Jr. E quando ele foi contratado pela WWE em 2002, aí ele teve que pedir permissão no Conselho Mundial de Luta Livre, que ele fazia parte da CMLL, para poder voltar a utilizar máscara. E aí ele voltou como mascarado. Mas hoje nem ele mesmo tem muito pudor com o rosto dele no próprio Instagram dele e tudo mais. Então, Tem assim, o filho dele também agora. Então o todo mundo filho dele sabe também tá quem é. lutando Então, agora. Dominique, Então, assim, Mas o uso de máscara, então, vem muito da história da luta livre lá Sim. no do México. México. Do Do México México. também é muito forte comum, lá, né? Muito comum. Alguns no Japão, existem alguns no Japão, então o principal nome do Japão é o Tiger Mask. Tiger Mask. E você tem lá também o Jushin Thunder Liger. Mas todos baseados no México, né? Todos As baseados máscaras, no México, todos sim. baseados no México. É, A ideia foi da onde máscara. surgiu. Existiam os personagens que não são mascarados. Por exemplo, aqui no Brasil tinha a Caveira, tinha a Múmia, tinha o King Kong, seu filho René. Então eram personagens, era uma roupa inteira, não era só a máscara. Uhum. Isso sempre teve. Aqui era até no Brasil era um dos principais ídolos, né? Esses personagens que eu tô falando, o Fantomas mesmo, cara, era um dos principais, a gente fala volantes, né? Personagens do bem que tinham no passado. Era o Justiceiro mascarado de Fantoma. Tinha até uma história que era um padre que sofreu um acidente de trem, que tinha uma perna mecânica, porque o Fantomas não dobrava a perna direita, né? Então ele tinha uma perna mecânica que fazia justiça com as próprias mãos, entendeu? Então Eram e o histórias pessoal incríveis. acreditava, sabe? Era um negócio bem, bem interessante. E isso. hoje na BWF nós temos 2 lutadores mascarados, que é o Sônico e o Speed. O Twister tá voltando O agora. Twister tem uma tá lesão voltando também, que ele teve uma lesão, ficou um bom tempo parado. E a própria Caveira, mas foi o que o Bob falou, aí é a roupa toda, Uhum. né? Não é só a máscara. Então, A caveira é roupa dele. inconfundível. Eu já E vi a caveira que é foi- aquela roupa de caveira mesmo. Exato, Isso, exato. isso. Killinger, a caveira maldita. Mas assim, a construção de personagem é um negócio muito importante. E até baseando naquele documentário, o John Cena ele quase foi cortado Sim. por ser um personagem fraco. Sim. E aí ele conta a história no documentário que ele estava fazendo rap no fundo do ônibus, a filha do McMahon não viu e falou: "Você não quer fazer isso no palco?" Foi quando ele virou aquele personagem de boné, fazendo rap humilhando o outro. Sim. Aí nasceu o John Cena de verdade, que é o Sim. John Cena que a gente conhece antes. Mas ele estava prestes a ser cortado por ser um personagem muito fraco, não é? Exato. Hoje acho que na luta livre brasileira isso não foi muito comum, de você cortar lutadores por ele não ser badalado ou não ser teoricamente tão bom assim em cima do ringue. Mas lá foi o que a gente tava falando. Como o McMahon tratava tudo como negócio, é assim, ele te dá 2, 3 meses. Se você não vingou, amigo, Não tchau vai e manter benção. você. Abraço. Então, assim, muitas coisas eles se reinventavam lá, apresentavam ideias, algumas o McMahon não deixava ir pro ar, algumas ele falava assim, beleza, faz aí, vamos ver o que o público quer, entendeu? Se o público reage, porque a questão era, vamos ver como que o público reage. A reação do público é o que vai ditar o que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? Por isso que muitas das histórias que ele fez foram absurdas, porque era a reação do público. Então ele testava o público pra ver até onde ia.
entendeu? E algumas ali tiveram que frear ele porque ia ser um negócio, né? Só pra você ter uma ideia de como as coisas mudaram, essa semana rolou no NXT, que é um programa... No NXT não, no Monday Night Raw, que é o programa de segunda-feira da WWE. Tava tendo um momento de backstage entre o Adam Pearce, que é como se fosse o gerente do Raw, e duas lutadoras japonesas, que é a Io Sky e a Kairi Sane, elas são duplas. Aí, elas estão brigando com o gerente, elas saem, entra um outro lutador que é o Carlito, e ele vira, elas estão discutindo em japonês, ele vira e fala assim, eu tenho que aprender chinês. Só que, tipo, elas não são chinesas. É a pegada do estereótipo. Só que isso já repercutiu mal na internet, isso já deu problema dentro do backstage e não foi ao ar na internet. Então, como o programa foi ao vivo, isso foi ao ar ao vivo. Mas depois, tudo que a WWE replica pros canais dela, isso já foi cortado. Entendeu? Então, eu acredito que muitas das histórias, foi o que o Bob falou, muitas das histórias que o McMahon fazia naquela época, não tem mais espaço para fazer mais, hoje. Não cabe mais. Quem vê aquele Entendeu? documentário, se você botar aquilo ali em 2024 no ar, que ele é preso. Sim. É louco. E o público também, o público dita muitas regras da luta livre, sabe? Você é o exemplo, o Mads é um exemplo disso. O Mads, quando chegou para treinar na BWF, foi no Anime Friends, né? Foi antes, foi um pouquinho, Anime Friends. Isso. Aí, só que assim, 2016. youtuber, fala de WWE, cheio de seguidores, o que vai ser volante? Volante é o bonzinho. É o bonzinho. É o cara do bem. Cara, a gente demorou aí até entender. Lógico, a gente vai dentro, né? Põe você para lutar com um, para lutar com o outro, para lutar com o outro, tal. Mas o próprio público definiu ele como base, como vilão. Ele mesmo, lógico, ele foi Deve ser vendo... legal ser vilão. Não vou mentir pra você, não. É legal. Deve ser legal. Eu adoro. Eu posso falar uma coisa pra você? É mais fácil. É mais gostoso. É mais gostoso. É que o bonzinho tem uma responsabilidade. Mas é que é mais fácil. É muito mais fácil você fazer alguém te odiar do que alguém gostar de você. A gente que é influenciador, a gente sabe. A gente pra sabe ser odiado disso. é 2 palitos. É 2 palitos. É só um vídeo que eu preciso fazer pra ser odiado. Nem isso. Hoje em dia é só um Reels no Instagram, no Twitter. Pronto. É só um Twitter. Mas foram aí 4 anos batendo nessa tecla. Isso, tentando ser... até procurar, até achar realmente, até onde achar é que o momento também, o momento certo da transição. Não adianta também, vamos mudar agora. Não, teve que ir trabalhando aos pouquinhos para conseguir mudar. Mas, e aí sim, agora mas tá desde definido. então aí foram 4 anos como bonzinho e agora já fazem 4 anos aí que eu tô nessa pegada de vilão e muito melhor. 8 anos você tá praticando? 8 anos, que eu sou lutador 8 anos. Não, calma aí. Então, 8 anos. Eu comecei em 2016. Nossa, então quando a gente começou a fazer conteúdo, você já fazia já. Foi assim, é muito difícil não atrelar a minha história na luta livre ao YouTube. Sim. Porque... Quer dizer, eu não sei se você continua hoje do jeito que estava antes. Não do jeito que era antes. Mas você era um dos principais criadores de conteúdos de WWE. Ainda sou. E a gente até conversava porque o online do jogo era terrível. Horrível. Eu não sei se melhorou. Na verdade, o grande problema qual que é? O grande problema é que a 2K não tem servidor aqui. Ainda tá com esse problema? Ainda tá com esse problema, Putz, né? Eles abriram servidor pro NBA há uns 2 anos atrás, mais ou menos, mas pro WWE eles não abriram servidor. Então você joga no servidor NA. Então aí ferrou, tem lag. Mas a minha história dentro do YouTube com o WWE começou em 2013. Eu criei meu canal em 2012, julho de 2012, e durante 6 meses eu fiquei fazendo só o que dava. Eu tinha um notebook Sony Vaio, então eu fazia muito jogo de emulação. Então, muita coisa de Super Nintendo, de PlayStation 1. Até que em 2013, eu comprei um computador novo, né? Eu ganhei um computador novo e lá tinha placa de captura. E eu já tinha o jogo do WWE porque eu gostava. E eu comecei a gravar gameplay desse jogo. E aí foi quando virou. Mas eu falo que a minha história na luta livre hoje, ela é quase que um lance de sorte. Porque eu só entrei de cabeça na luta livre desse jeito porque os vídeos no YouTube viraram. Se na mesma época eu gravava Mario, FIFA, GTA, Minecraft, se virasse outra coisa, eu provavelmente não teria. Nesse sentido, na ainda criação bem de que você não conteúdo, tem jeito pra futebol. Ela, na criação de conteúdo, ela decide por nós o que vai acontecer. Mas é muito a luta livre, porque na luta livre é o público que decide por você. Exato. Na criação de conteúdo, na minha vida, foi o público que decidiu aonde eu estou hoje.
Então E eu conta. fiquei basicamente 2013, 14 e 15 criando conteúdo do jogo e depois falando sobre as notícias, sobre os eventos, até que em 2016 teve o caso, o pessoal começou a falar, por que você não pratica? E a única, vamos chamar de empresa, federação que fazia luta livre aqui no Brasil, que eu conheci era os Gigantes do Ringue. E eu não consegui ter contato com alguém lá dentro. E aí, na mesma época, o César Bononi Exato. estava indo pro tryout na WWE. A WWE veio, o William Regal na época veio junto com o Sinner, né? Simon Com o Simon. E eles fizeram um evento e pegaram o César e mais alguns outros Tem nomes. essas pescarias? A Tem. WWE Não, costuma Hoje, fazer? hoje eu acho que não mais. Não né? mais, mas na época eles me pediram um lutador com menos de 30 anos, com mais de 1,90 m e que falasse bem inglês. Tem que, né? Aí se encaixou no perfil. O César não estava mais treinando nessa época, né? Ele Ele estava tava no jogando futebol americano. Ele foi capitão Aí eu liguei do pra time ele na brasileiro. hora, falei, pô, cara, vai ser uma oportunidade, eu acho que E pra ele foi super você interessante. tem... Aí ele veio, se dedicou bastante também, treinou bastante e aí conseguiu o espaço lá. Então, o que aconteceu? Em 2015, quando isso aconteceu, né, eu comecei a acompanhar a BWF. E aí eu fui no primeiro evento, foi no Anime Friends em 2015, eu assisti só o evento e tal. Passou mais um tempo, teve um outro evento que foi o Ressaca Friends de 2015. Também fui assistir, aí nesse eu já subi no ringue. O pessoal meio que já me conhecia por conta do canal. Sim. O canal deu uma estouradinha em 2015. Você fez workshop, E né? aí eu fiz workshop, subi em cima do ringue, tomei golpe e tal. E aí, na semana seguinte, eu tava na academia da BWF, em janeiro de 2016, eu tava na academia treinando. Onde é que fica a academia? Na Zona Leste de São Paulo. Aqui. Hoje, essa vai ser a quinta já, né? Não é porque eu estou interessado, não. Não, É. mas precisa. Precisa de Mas ajuda. tem que, né? Precisa de ajuda, Ratão. Por que Precisa de não ajuda. aí, com a cuequinha da Ubisoft? Você quer? Pô, mas Mas- o macacãozinho ali pra ele ia ficar legal, hein? Eu já tenho, pô. Macacãozinho ia ficar legal, já hein? tenho. Pô, Mas assim, vamos lá. Não, a gente vai conversar sobre isso daí. Porque não pode assim chegar e falar que eu vou fazer o bagulho. Tem que ser surpresa. então tá bom. Entendeu? Mas praticar algum tipo de arte marcial ajuda? Muito. Ajuda. Porque eu Muito vi que ajuda. você já fez jiu-jitsu. Eu fiz jiu-jitsu, fiz judô e treinei MMA durante um tempo, fora a musculação. Né? Então, te dá base. Te dá base. Te dá base E pra o fazer as Bob, coisas. chegou a fazer alguma coisa? Então, eu comecei muito cedo na luta livre. Então né? já, a base já foi Eu diferente. comecei a capoeira com 6 anos e com 8 eu já estava lutando luta livre. Entendeu? Eu fazia um personagem que era pequenininho e eu fazia com 8. Só que eu sempre fiz as outras atividades. Eu fiz boxe, eu fiz Muay Thai, eu fiz Jiu, eu fiz Hapkido. Mas eu já falava para os mestres, eu não tenho interesse nenhum em trocar de faixa, nem disputar campeonato. Eu só quero aprimorar a questão da luta livre, porque auxilia muito na visão, né? Você caminhar em cima de um ringue, você ter postura de lutador, é muito importante. Então, hoje tem alguns meninos que vêm treinar que só tem o videogame, só tem o dedo treinado, entendeu? Mas a gente sofre um pouco só mais. o fato dele estar lá. Então, mas a gente já sofre é um pouco mais. gigantesco. A gente É sofre um pouco caso mais. pouco, né? Sim, mas é um período de evolução que, assim, um ou outro, às vezes, até... Então, mas demora tem um mais. time, mas ele demora mais. Demora mais. Ele demora É isso que eu ia mais. chegar nesse ponto. Justo. Entendeu? O Tanto cara que vem de uma arte marcial, ele é bem mais rápido do que uma pessoa que é sedentária, que é leiga, que não faz uma uma atividade. pessoa que já, pelo menos, por exemplo, faz alguma atividade física, Ajuda. treina musculação, já ajuda muito, entendeu? Eu falo muito da musculação porque eu acho que muita coisa em cima do ringue eu evitei me lesionar por conta da musculação, por ter a musculatura forte, porque senão... Eu lembro uma vez que eu fiz uma luta com o Lobo Peruano no Anime Friends de 2018, se eu não me engano, que ele fez um golpe em mim, que ele caiu com o golpe, ele caiu o corpo inteiro em cima do meu braço. Se o braço não fosse forte, irmão, tinha quebrado. Mas não tem como você trabalhar com o corpo, que a luta livre é o corpo. Não tem como você trabalhar com o corpo e não tentar fortalecer o corpo. E você não passa nem bate. um óleo de bebê, nada, pra ficar Não, escorregadinho. eu não tenho eu não faço isso porque só o tanto que eu suo em cima do ringue, irmão. Tem que Tanto trocar a é que- lona. Tanto é que existem coisas que a gente evita fazer porque já sabe, Escorrega. ó, não vai dar certo. O Boer porque mesmo. a hora que eu fiz uma luta com o Boer. Ele escorregou duas Ele vezes. escorregou 2 vezes em mim, porque sem camiseta, suando muito, ele não conseguia encaixar o golpe porque eu tava suando muito. E aí a gente teve que mudar ali na hora. Eu falei, pô, Bicho é liso. eu fiz assim, ó, corte. Não adianta. Agora já teve casos, né? Eu lembro do Max Miller,
na luta do Noite dos Campeões 1, eu lembro que... Eu até perguntei pra ele, o que você tá passando? Ele, cara, olha aqui, porque na hora que bater na luz, reflete e tal. Não, Falei, Mas isso é uma coisa do... Eu, no passado, não lutava sem óleo. Todos os lutadores do passado... E era óleo de bebê Era, mesmo, né? eu usava aquele óleo de amêndoa. óleo de Ah, amêndoa. Óleo de amêndoa. Óleo de Aí amêndoa brilha era bom. mesmo, hein? Sim, sim. E uma coisa que eu aprendi depois com os mexicanos, eu fazia em casa, eu preparava um óleo com algumas pedras medicinais e tal, e aí eu passava e a pele, quando você passava, ele ficava dormente, a pele, mas depois você ajudava muito a absorver as quedas, os impactos. Era bem interessante, isso daí eu aprendi com os mexicanos. Olha que loucura, né? Cada coisa que você vai, cada lutador que vem, às vezes, de fora, você acaba absorvendo alguma coisa, né? Eu tive a oportunidade, como eu falei, de em 2018, fazer o tryout para WWE. Então, eu tive a experiência de treinar com os treinadores de lá e a gente fez todo toda essa pegada desse camping, vamos dizer assim, né? Foram 3 dias com lutadores de toda a América Latina. Então, assim, E no final a gente fez uma luta, eu fiz uma luta com um peruano. E, cara, você aprende uma série de coisas. Então, por exemplo, olha que negócio bizarro. Toda vez quando a gente ia treinar, como fazer uma luta aqui, a gente ia fazer o que a gente chama de marcação, que é o quê? Colocar alguns pontos da luta e lá em cima a gente conversa para ir ligando esses pontos. Então, toda vez eu chegava aqui no Brasil, quando a gente ia fazer os eventos do In-House, como é que você quer começar a luta? Quando eu cheguei pro peruano e fui perguntar para ele, como você quer começar a luta? Ele falou, mas por que você quer saber isso? Eu falei, pra gente poder começar a luta. Ele falou, não, mas a luta se começa pelo final, não começa pelo começo. Você primeiro decide o final e depois você determina como você vai chegar nesse final. Aula. Eu falei, Os peruanos são muito fortes na... Eu acho que eu acho que os chilenos são mais Chilenos, fortes eu acho que que os hoje estão peruanos. mais. Eu acho que os peruanos, eles se perderam um pouco quando eles ficaram muito influenciados pela luta livre japonesa. Eu acho que perdeu o Kaiser, foi o pra lá, Kaiser Apocalipse, né? foram fazer Eles treinamentos ficaram lá no e Japão. aí a influência japonesa, eu acho que tirou um pouco do brilho da luta livre peruana, que nós tivemos, eu no passado, tô falando de lutadores do passado, eu tive grandes nomes aqui do Peru que lutei com eles e tudo mais, e foi uma grande surpresa quando eu vi que os lutadores chilenos estavam em questão de show, do espetáculo, eles estavam um pouco melhores que os peruanos. Tanto é que no domingo agora que teve evento, vieram dois chilenos. A Zatara, que também participou do tryout comigo, e o Fear. O Fear, que é a esposa dela. A BWF sempre fez esse intercâmbio. No ringue mesmo da BWF, já subiu grandes nomes assim da luta livre. O Kenta já subiu, já lutou. Que é o lutador japonês. O Rick Marvin, que é mexicano, que lutou muito. O Super Crazy. Sim. Lutou no ringue da BWF. Talvez esse você vai conhecer, não sei se você lembra, do Chris Masters, que era um cara da WWE. O Carlito. O Carlito eu lembro. Que é o da maçã, né? Carlito. E o Juventude Guerreira, que Já era um lutou mexicano no também. ringue da BWF. E era pro Rei Mistério ter vindo pro Brasil em 2017. Aquele menino que lutou, Ed Edwards também. O Ed Edwards, que hoje tá na TNA. E nós trouxemos muita gente de fora, daqui da América do Sul também, do Equador também, nós trouxemos muitos lutadores dessa região. Então, isso criou, porque eu sempre falei, quando eu passava o treino para eles, eu sempre falei, olha, vamos trabalhar de todas as formas, direita, esquerda, tal, porque a maioria do pessoal que vem de fora, todos canhotos, todos. Sim. E no Brasil nós somos destros, a maioria Nossa, que destros. loucura. Curiosidade, né? E eu acho que é algo do Brasil, né? É do Brasil, A parte é do Brasil. Eu sofri muito com isso, a porque maioria a minha escola foi destra, né? E eu passo para eles ao outro lado, né? Que é a parte canhota, dos dois. Então, o lutador bom tem que saber dos dois lados. Então, eu acho que é muito importante. Então, na WWE, quando eu fiz o tryout, muitas coisas que a gente tinha de costume. Então, por exemplo, vai correr na corda, a gente tinha uma segurança de coloca uma mão por cima e a outra a gente segura na corda de baixo. Lá não pode. Se fizesse isso, os caras brigavam, não deixava fazer. Entendeu? E aí teve uma hora que o Matt Bloom, que é o principal treinador da WWE hoje, ele falou, eu sei que... Porque não éramos só nós. Toda a escola latino-americana fazia isso. Eles falaram, eu entendo que vocês foram ensinados assim e tal, mas aqui não é pra fazer. E ponto. E assim, eles têm um lance que chama você precisa ser
coachable, que é treinável, né? Então é conseguir absorver bem aquilo que o pessoal passa. Então, assim, fez uma vez, os caras vão falar, na segunda, eles já estão dando esporro em cima de você. Mas é importante a gente frisar por que nós treinávamos assim. Mas por quê? Porque a segurança do ringue da WWE é uma, a segurança do ringue que a gente tinha aqui Da América do Sul, não era só outra, nossa. É outra. da América do Sul. Exato. É diferente, entendeu? Então, Imagina essa o mão investimento. É o que acontece. Aqui eu tive a infelicidade de ver grandes lutadores passarem muito. O Nino Mercury ficou 3 meses no hospital internado porque a corda estourou e ele caiu de cabeça no chão. Então, essa mão eu coloquei aqui porque se estoura a corda de cima que você está apoiando aqui, você está segurando a de baixo. Entendi. Você não vai de cabeça para o chão. Então, devido aos nossos rings. Que estourava a corda. Né? Né? A WWE, o nosso ringue estoura cabo de aço. Agora nem corda estoura, mas agora é cabo de aço. Tá Só qual que é estourando. a diferença? A gente tinha 2 rings pra fazer todos os Todos eventos. A os WWE eventos. tem 37 rings. E eles pra trocam mais. a corda todo evento, Todo praticamente, evento. entendeu? Então é diferente. Então ele se apoia com os 2 braços. Eles na vão- corda. Não, eles se apoiam com um só. Um É só. um só. É que O eles vão de outro, lado, eles ficam livres. Entendi. Entendeu? O nosso ringue aqui no Brasil no passado, eu ia com uma mão aqui, a outra aqui e a panturrilha na última corda de baixo. Por segurança, Por cara. Porque segurança. era complicado. Então, assim, lá tem uma série de coisas que eles pedem pra você fazer, né? Desde como você caminha no ringue, desde quando você anda no ringue, a forma como você corre de uma corda a outra, entendeu? Então, assim, muitas coisas, eles falaram assim, ó, eu entendo que vocês aqui da América do Sul fazem assim, mas aqui vocês vão fazer do nosso jeito, entendeu? E era assim, e aí a gente se adaptou. Aí a Entendi. gente se E adapta. vocês mencionaram muito o Japão. Como é que é lá? É forte? Forte. 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 Lá, Nossa, eu diria que Nunca no acompanhei nada de Japão, lá. apesar do México ser muito forte, no Japão eu diria que a segunda maior empresa de luta livre do mundo tá lá, que é a New Japan Pro Wrestling. Aliás, nós temos uma peculiaridade aí. Um dos fundadores, hoje não fundadores, mas um dos grandes nomes da luta livre no Japão é brasileiro, que é o Antônio Enoch. Ele veio, lutou aqui no Brasil muitos anos, estou falando há muitos, assim, com essa década de 60 e tal. Inclusive lutou com meu pai e foi para o Japão e lá se tornou campeão mundial, né, na luta livre, e depois foi o criador do Pride, inclusive. O Pride foi dele. Caramba! Olha só que da hora, A porque... antiga linha ali do Aí UFC, né? e o Jungle Fight, que ele veio, que no primeiro Jungle Fight ele nada no Rio até o local do evento lá. Sim, sim. É ele que nada também, é o Antônio Enoch. Olha só que loucura, porque... E foi cara que, por exemplo, se você procurar, tem luta dele com o Hulk Hogan. Vou procurar lá no Japão. depois, vou procurar, Lá no Japão. porque é interessante a gente ver a globalização disso tudo, né? Ele é japonês, mas viveu muito tempo no Brasil aqui. E assim, a luta livre japonesa, ela tem algo que eles chamam lá de strong style, que é, assim, uma pegada bruta. Então lá Agressiva mesmo. é agressivo e as pancadas entram, mas entram mesmo. Cotovelada mesmo, no queixo, não tem essa. E assim, eles te treinam pra você tomar aquilo ali. Entendeu? E o que cresceu muito dentro da New Japan Pro Wrestling também foi, querendo ou não, a contratação de lutadores do mundo todo. Então não são lutadores só japoneses. E parcerias com principais empresas nos Estados Unidos. Começou na Ring of Honor, hoje a WWE, eu diria que assim, é uma concorrente direta, que é a All Elite Wrestling, a AEW, que era narrada Sim. pelo... Marcelo. Eu não lembro, Ferratini. o Marcelo, se eu não me engano, chegou a narrar, que passava na TNT. E eles fizeram parceria com essa empresa, então eles estão mandando lutador pra cá, tem lutador que vai pra lá, fazendo toda essa pegada, isso faz crescer o nome. Mas muitos lutadores nos Estados Unidos, quando a WWE conseguiu criar praticamente o seu monopólio, ser a principal, muitos lutadores não tinham espaço aqui. Então eles saíam aqui que eu digo nos Estados Unidos, eles não tinham espaço nos Estados Unidos, então eles saíam e iam pra Europa, pro Japão, a Austrália também tem Sim, a Austrália é forte. uma pegada, tem Canadá dojo também, viu? inclusive lá, né? Canadá. Canadá também, muita gente saiu do Canadá, então eles acabavam pegando esses outros lutadores para fazer escola e transformar esses lutadores em grandes estrelas lá, e foi muito do que aconteceu. Então a gente tem muitos nomes que estão aqui no cenário americano, voltaram para cá, mas que conseguiram os seus nomes lá. Então, Kenny Omega, Jay White,
alguns... Um cara que parou agora, que parou, mas foi muito famoso no Japão, foi o Super Crazy. Super Crazy também fez muito sucesso lá, apesar dele também ter lutado na WWE, mas foi- foi muito mais inferior na WWE, Sim, né? sim. E aí, outros lutadores como o Zack Sabre Jr., que é inglês, Will Ospreay, que é inglês. E aí, agora o que eles estão fazendo? Alguns lutadores que foram nomes incríveis, que são japoneses, estão vindo pra cá. E o maior exemplo disso é o Okada. Então, o Kazuchika Okada foi um cara que, durante toda a sua carreira, lutou na New Japan Pro Wrestling. Era o principal nome, ou o segundo maior nome de lá. E agora veio para os Estados Unidos e luta na AEW. Mas é importante a gente dizer, na WWE dificilmente você vê japoneses se dando bem. É engraçado isso. Na EW, talvez justamente pelo que o Mets falou. Veio muita gente do Japão para a EW e agora o japonês aqui, na EW, aqui, né, ele vai conseguir trabalhar. Agora, quando não havia isso, lutadores que saíam da WWE para o Japão conseguiam uma certa fama, né, se dar bem. Mas no sentido inverso, dificilmente lutadores japoneses se davam bem. Eles na vinham WWE. com um baita nome, mas chegava mas aqui... O Kenta foi um desses, né? Foi. Mas será que por causa que é advindo do público? Não, público eu acho americano Que é o estilo da luta. eu ainda vou mais a fundo, que eu acho que tem um dedo do McMahon nessa situação. Mas eu acho que a gente chama lutador garrote. Lutador garrote é aquele cara que machuca quando você vai lutar com ele. E eu acho que quando os japoneses chegam, que nem o Kenta mesmo, ele ficou quanto tempo na NXT? No NXT ele ficou quase 2 anos. Quase 2 anos na Quase 2 NXT. anos. Um cara que era um dos maiores promessas do Japão. Embora eu nunca considerei ele um grande lutador, desculpa. Ele já lutou aqui Já no Brasil, lutou aqui inclusive. com a gente, com a BWF. Mas é garrote. Garrote. Ele quase matou um peruano em cima do ringue. Meu Deus do céu. Que eu falei pro treinador do peruano, se fosse meus meninos, eu subia lá e batia nele. Pelo que eu vi em cima do ringue. Tá entendendo? Então, eu fiquei muito Chateado, né? chateado, porque a gente tá vendo um espetáculo e todo mundo tá ali. Eu acho que não há necessidade de você machucar. E eu vi que ele estava querendo machucar mesmo. Então, mas na WWE não vingou. Eu acho que por causa disso, que vai lutar com um machuca, vai lutar com o outro, machuca. A fama vai crescendo. Você pode acabar com a carreira de alguém nessa brincadeira. E aí a fama vai crescendo. Aquele cara tá pesado, aquele cara tá batendo pesado, aquele cara tá machucando. Aí eu não quero lutar com ele, o outro eu não quero lutar com ele, o outro eu não quero lutar com ele. Aí eu acho que... E aí você pega, por exemplo, o Shinsuke Nakamura. Era conhecido como King of Strong Style. O cara era o nome do Japão ali. Ele veio pra WWE, ele ficou no NXT durante 2 anos. Sim. E aí ele teve um certo sucesso. Quando ele subiu pro roster principal, que é pra lutar no Raw e no SmackDown... Por quê? Mas aí é o outro lado. Porque ele se adaptou àquilo que a WWE queria, e aí já não era mais a identidade que ele tinha. Não era mais ele. Não era mais ele. Entendeu? Então, assim, ele se adaptou ao produto, ele não foi mandado embora, ele luta até hoje na WWE, mas já não é mais a mesma Dá um coisa. escanteio, né? Tá ali. Uma hora ganha um título aqui, dura 2 meses, perde o cinturão. É mais ou menos essa pegada. Entendi. Entendeu? E, pessoal, eu não posso deixar de perguntar sobre isso e falar sobre isso, que é o cenário feminino Sim. de luta livre, né? No próprio documentário, eles falam que, na época, década de 80, 90, era algo muito sexualizado. E isso mudou hoje em dia lá. Sim. E a gente tem um cenário feminino antigo aqui? Ou existe? Como é que tá essa pegada aqui no Brasil? Ou na América Latina mesmo? Na América Latina tem bastante. Né? Sim. No Chile, No Chile. muitas, né? No Brasil, nós já tivemos muitos. Nunca fui para esse lado, assim, sabe? Voltado para essa parte mais sensual. Não. Aqui no Brasil, como eu falei, eu acho que o público brasileiro gosta mais de pancadaria mesmo, de Sim. pegada. Então, nós tivemos grandes lutadoras aqui, tá? Mas não para esse lado. Lutadoras mesmo. A Neru, né? Hoje, ela se apresentava como Neru, a mulher gorila. Ela tinha quase 2 metros de altura, eu lutei muito com ela. A gente ia lutar no circo. Ela me pegava no primeiro dia, me dava massacrava, fazia pique, sangrava. Ela pegava o microfone e falava: eu quero saber se aqui nessa cidade tem homem. Se tiver, vai lutar comigo É legal ver amanhã. essa provocação. Mas aí o que eu acontecia? curto. Vinha 2, 3, e no outro dia, eu fazia meio que o intermediário ali, eu chegava no cara e falava: escuta, você não quer combinar alguma coisa com ela, porque você tá na sua cidade, aí você pode sair como ídolo e tal, para não denegrir sua imagem, vou bater nessa mulher aí. Falei, beleza. Eu chegava e falava: Neru, ele falou que é no pau, ela, azar dele. Cara, ela o cara na pancada.
Os caras na pancada. Garrote. Essa era garrote, de verdade. Então, a luta livre aqui era muito para esse lado, que era da família Zumbano, né? A dona Olga Zumbano, que é da família do Éder Joffre, ela que treina, que deu percussão das lutadoras femininas no Brasil. Então, todo esse trabalho foi feito. E aí depois, mas só que era muito difícil. Você tinha 40 lutadores para 4, 5 lutadoras. A gente gravou aquela novela do SBT, Brasileiras e Brasileiros, que era sobre luta livre feminina aqui no Brasil, com o Fulvio Stefanini, Isadora Ribeiro e tal. Tentamos dar uma alavancada, deu. Chegaram algumas mulheres, vieram treinar, mas mesmo assim acabou rápido. E hoje a gente tem muitas meninas treinando, mas lutadoras nós temos poucas, né? Tem a Angel hoje, A Angel Blake. a Bia que parou, né? Eu acho que apesar, eu não conheço muito das mulheres da época do Bob, mas pra mim, acho que o principal nome da luta livre brasileira feminina é a Bia. A Bia Perversa. Hoje, atual? Não, ela já parou. Ela parou, mas ela é um principal nome. Foi o principal nome. Ela lutou no Gigantes do Ringue. Nós ganhamos vários lutou prêmios, na BWF. Participou do... Silvio César. Qual é o seu Qual talento? é o seu talento? Lembra do SBT? Qual é o seu talento? Que tinha os 4 jurados lembro. lá Nós e somos tal. finalistas. Eles participaram com ela lá. E ela é a principal, mas E nós estamos trazendo, né? E a gente tá trazendo de fora, né? Então a própria Zatara, que é chilena, a Roma, que é Sim. chilena. Eu tive a oportunidade de lutar com elas em dezembro do ano passado. E hoje a gente tem em atividade dentro da BWF, hoje só a Angel Blake lutando nas gravações e algumas meninas treinando. Eu acredito que... Acho que mais uns 3 meses já tem as meninas Talvez, estreando. pelo menos mais uns 3 meses, 3, 4 meses, eu acredito que já deva... eu acho que vai depender muito da dedicação dela. Agora a BWF tá com um novo centro de treinamento, Sim, se quiser falar a respeito disso. E aí eu acho que vai ser uma oportunidade não só para novos lutadores, ter uma nova safra de alunos, mas para essas meninas também chegarem e participarem também e, assim, se dedicarem e conseguir virar lutadoras também. É porque eu pergunto isso porque a gente até brincou no meio da entrevista sobre a Geisa Arruda e tudo, e as criadoras de conteúdo adulto. Cara, eu adoraria ver mulher dando porrada em homem mesmo. Mas isso acontece. Acontece de Isso é uma fato, eu parada, sei que isso é uma acontece. parada que a gente tem aqui, por exemplo, na WWE existe a divisão feminina. Sim. Eles não se misturam. É raro. E nem teve uma storyline agora raro, mas, da por Rhea exemplo, Ripley com o Dominique, que eles eram um casal, aí o Dominique traiu ela e tal. Aí teve uma luta mista. Mas é muito difícil ter o que a gente tem aqui hoje, que é uma lutadora contra um lutador. Isso não acontece lá. Sim, mas, por Domingo exemplo, foi uma teve- lutadora contra 2 lutadores. A Zatara. Então, teve. Porque eu lembro da aparição da Ronda Wilson na WWE. Ela ficou um tempo lá, não foi? Sim, a a Ronda Rousey. Ronda Sim, Rousey. Ronda Rousey, isso. ex-campeã do UFC. Cara, isso. na boa, se você botar aquela mulher ali com qualquer homem, ela dá um pau geral, bro. Então, e isso deu um baita de um problema. Porque ela soltou numa entrevista a seguinte situação. Eu não preciso provar nada pra essas mulheres aqui, porque eu sei que eu bato em todas elas. Tá, mas você tá num negócio que não tem nada a ver com isso. Você era lá do UFC e tudo mais, mas agora não. Entendeu? Até o contrário, né? Aqui você é bebê ainda de cola. Aqui filha, você calma. tá no começo ainda. Você Chega tinha que devagar, respeitar. chega Chega... devagar. E existiu um programa da Você pega WWE uma uma Charlotte época... Fera aí, ela Então, falou... Tanto é que existia um programa da WWE chamado Total Divas, que mostrava meio que o dia a dia dessas, na época, eram chamadas de divas, e mostrava ali um pouco do backstage, a vida pessoal e tudo mais. E aí várias lutadoras ali falaram assim, ó, o que você fez foi um desrespeito com a luta livre, com o nosso esporte. Porque, tudo bem, você foi campeã no UFC e tudo mais, mas aqui dentro, você tá começando agora. Então você tem que respeitar, você tem que tratar com respeito. Se você não quer, pega suas coisas e vai embora. Porque qualquer Isso foi uma treta real. Foi uma Real. treta real. Porque qual que era o problema? Ela chegou como uma baita estrela. Só que ela não vingou tanto dentro do ringue igual era no UFC. Mas o engraçado é que, Entendeu? né, olha só que loucura. Tanto é que hoje, ó, posta na internet, posta no Twitter que você queria ver a Ronda Rousey voltando pra WWE pra você ver o que o pessoal vai falar pra você. Mas olha só, É porque o falando, pessoal comprou essa briga das falando de mulheres. monetário, eu vi alguns números onde ela ganhou muito mais dinheiro na WWE Sim. do que na UFC. O Brock Lesnar. sim. E aí é onde a gente vê que WWE paga bem demais. Paga. É assim, chega a ser 10 vezes mais do que no UFC.
Sim, com certeza. Eu acho que, primeiro porque o UFC não dá pra pagar a mesma coisa pra todo mundo, né? Porque Sim. é só quem são os detentores de cinturões e tudo mais, e tem os prêmios de performance da noite, né? Então a performance da noite lá ganha, então melhor nocaute, melhor finalização e tal. Mas na WWE não. Na WWE, assim, se você Contrato, já né? chega como um grande nome, você tem um contrato. Um contrato. Imagina quanto que o Logan Paul não ganhou fazendo essas aparições e ainda o quanto que não vendeu de Prime, que é o energético dele, porque é patrocinador do evento hoje. Olha aí. Que faz parte do contrato dele. Faz né? parte do contrato dele. Entendeu? Mas é muito da hora, porque eu queria ver. Por exemplo, eu tenho quase certeza se a gente falar com a Malena faz uma aparição. Eu vi que ela tava lutando boxe, né? A Malena é das minhas. A Malena tava Entendeu? lutando boxe. A Malena vai querer dar pau em homem, mulher, toda, não tem essa não. E pensar que eu E ela conheci tá a lutando Malena boxe. assim, jogando The Sims. Jogando The Sims. Mas ela tá empenhada, ela tá no boxe Sim. empenhadíssima, e eu não falo isso da boca pra fora porque eu conversei com ela. Uhum. Ela quer fazer alguns amistosos sim, e olha só que legal, tá aí, né? Tá aí. Tá aí. E o cenário feminino é porque o brasileiro ele não é muito apegado nesse sentido sexual que nem foi lá fora. Não, Apesar sim. que lá fora até parou com isso, porque tava Uhum. começando a pegar mal. Sim. Mas o brasileiro, até o público masculino, adoraria ver mulher batendo em homem. Sim, isso acontece. E isso Sim, acontece, é, o público eu- vem. O público Isso vem. acontece. Entendeu? Eu não sei qual a satisfação que dá, mas é da hora. É da hora ver, mano. É da hora ver. É da hora, mas aí o pessoal gosta. Isso acontece e a gente percebe que dá mais resultado você colocar uma luta mista do que uma só de uma feminina. Eu acho que o resultado é bem diferente. É assim, eu acho que também depende muito da lutadora saber cativar o público, né? Porque, por exemplo, a própria Zatara, ela é base. Ela é base, mas tinha gente torcendo Mas pra tinha ela. gente torcendo pra ela. A Angel agora, a Angel Blake, ela tá como base também. Ela era volante. agora Ela era passou pra volante, base. ela tem uma personagem indígena, entendeu? Das raízes dela e tudo mais. E aí hoje ela traiu o parceiro dela, que era índio. Fez ele perder o cinturão. E aí hoje ela tá como vilã. Mas ainda assim você vê pessoas torcendo por ela, Por ser mulher. por ser mulher. Então traz muito Uhum. o público, né? E questão de monetário? A gente vê que lá, pô, não tem como comparar, né? Não, A WWE impossível. acabou criando um monopólio disfarçado lá. Sim, Porque não adianta, ela é a maior de lá. sim. Paga-se muito bem. Como é que é no resto do mundo, incluindo no Brasil? Eu sei que os cenários são fracos. É. E aí é diferente. Por exemplo, hoje, no box, no Fight Music Show, os cabeças lá, eles ganham uma bolsazinha. Sim. Entendeu? Hoje a gente tem alguma coisa pagando, nem que seja um cachezinho. Tem. Ó, é assim, Toda dos, gravação. Da hora saber. um trabalho que o Matt sabe é que assim, eu sempre, desde que criei a BWF, eu queria conseguir fazer o lutador brasileiro viver de luta livre. Viver de luta livre. Ainda não dá, mas como eu vivi muitos anos da minha vida de luta livre. É minha briga na Certo. batalha de robô, é fazer os times viver Então, disso. então eu quero fazer. Quando a gente começou o projeto da BWF, cara, era um cachezinho pequenininho, às vezes nem tinha cachê, às vezes era só ajuda de custo de combustível, disso, daquilo, todo mundo correndo, ajudando a montar ringue, fazer isso, fazer aquilo, tal. Mas eu sempre falei para eles, vocês confiem em mim porque isso vai mudar. E aí foi indo, graças a Deus a gente vem abrindo as portas. Então, hoje já tem um cachê bem melhor, toda a gravação. As próprias quebradas que nós estamos fazendo, que são os eventos menores, já estão com um cachê melhor do que eles ganhavam antes. Uhum. Então, nós subimos aí, a gente evoluiu uns 500%, vamos pensar assim. Eu acho que o ano que vem a gente vai dar um up ainda mais. Esse centro de treinamento era um sonho nosso. Um centro de treinamento com espaço, com equipamento, com tudo que a gente precisa, porque até então a gente não tinha. Então, esse é um outro, porque se você tem um centro de treinamento, o cara pode treinar, o cara pode se dedicar, ele responde melhor lá dentro do ringue, a qualidade cresce, o produto melhora, investidores vêm, patrocinadores vêm e melhora para todos. Então, Tá na TV. tá todo Exato. mundo entendendo isso. Então, eu acho que tudo está caminhando muito para que a gente, daqui a uns 2 anos, a gente consiga chegar
onde eu esperava chegar, sabe? Sim, Entendi. eu acho que Isso é bacana. tá caminhando, porque tá caminhando. A gente tem algum incentivo da Secretaria de Esporte e sim, Lazer? sim. A Secretaria Municipal de Esporte e a estadual agora também tem nos ajudado muito. Isso é muito legal, porque a gente precisa de incentivo Claro, para começar qualquer infelizmente. coisa. Exato. E se Exato. você já tá na TV aberta, tem ali, tem narração profissional, Sim. aí vem iniciativa privada também, porque Que é o que a gente tá oportunidade buscando. Que é o que a dar- gente busca. Isso, E a produção, uma coisa que nós melhoramos, assim, isso daí foi Nossa, 3.000% é a produção. Hoje, nosso programa, as nossas gravações, ela é feita com os profissionais assim, de alto gabarito. A UEM, que transmite o nosso programa, é a que faz o Campeonato Brasileiro, sabe? A produtora que faz a nossa estrutura de iluminação e som é a da Fazenda, da Record. O nosso diretor é da Record. Então, a O gente... Marcelo Ferratini, eu sei que é um Esse já vai gravou virar. várias outras Tá coisas. chegando agora. Esse é um outro projeto que vamos agora, logo no comecinho de janeiro. É um projeto que nem os lutadores sabiam, que é um. Eu tô meio que copiando o Vince, mas vamos falar assim, que é um paralelo ao BWF Telecat. Nós vamos sair com um paralelo que é o Supercat. Aí sim, com a narração do Marcelo, que vai ser bem legal. Olha, que da hora. Durante os primeiros anos, ali até 2000 e... Acho que foi até a época, mais ou menos, da pandemia, era realmente assim, essa linha de ter um cachê, só uma ajuda de custo. Até 2018. Quando a gente fez, a gente tinha um show na época, que era o In-House, que era no mesmo lugar que a gente treinava, na academia. Tinha um espaço legal e tal, mas ali a gente não recebia cachê, mas a gente fazia ali Para ajudar justamente o CT. Tentava fazer até a questão de cobrança de ingresso e tal, mas aí desde julho de 2022, que foi a primeira gravação do Band Esportes. Nós demos start em 2019 naquela gravação Na do gravação, Juventus para a Band. Teve a Aí gravação entrou a da pandemia, aí quando a Aí gente travou ia para a tudo. TV, travou tudo. E aí voltamos em 2022 para a Band Esportes. Ficamos um ano. E aí em janeiro de 2024 nós estreamos na Band aberta. Um ano e meio. Da hora. Eu vi que você trouxe alguns adereços aí. Sim. Essa daqui Essa aí é só é uma das que eu uso. Uma das que eu uso. Tem meu símbolo aqui. Bonitinho. É a tanguinha, né? tanguinha. Imagina você fazer usa uma ela? dessa. Eu uso ela com joelheira, porque eu tenho muito problema com relação a... Aí é até um medo pessoal de, cara, eu preciso ter proteção no joelho, porque eu fico com medo de fazer qualquer coisa da terceira corda e cair de mau jeito, estourar ligamento, tudo. E nós temos a sapatilha de luta. Alguns usam aquelas botinhas de wrestling, de boxe e tal. Eu prefiro a sapatilha mesmo, que ela vem até basicamente será, aqui né? em cima. Amarrada, né? Aprendi com o Bob depois de ter me machucado, inclusive, por conta de botinha desse jeito, né? E ela vem toda trançada, Porque caiu, amarrada virou e tal. ali. É um abraço. Como é que você continua, né? E aí, eu particularmente uso cotoveleira, porque tem um problema no cotovelo, então eu uso no cotovelo. Mas só, tem gente que usa... Faz de tudo. Tem gente que se enfaixa inteiro. Que pede, que é como se fosse coloca essa bota que eu falei de Muay Thai, wrestling, de chute, mas Muay aquela Thai. de Muay Thai, só que um pouco mais fina. Mais artístico. Que é mais pra dar cor, pra deixar mais bonito na roupa do personagem do que pra defender de fato. Entendi. Né? Tem pessoas que usam aquelas faixas de Muay Thai. Faixa de Muay Thai, verdade. O próprio, Ou o próprios Altair, esparadrapos também. a gente põe... Eu gosto de usar fita isolante, que a fita isolante ela dá mais firmeza. Entendeu? Então eu uso a fita isolante no punho. Tem alguns que usam só pra fazer uma graça, fazer um charme. Mas a roupa, ela varia muito de pessoa pra pessoa. Até uns 6 meses atrás aí... Até a última gravação do ano passado, eu lutava de calça e camiseta regata. Eu tinha uma calça preta com o mesmo símbolo aqui, só que verde-limão. Dos lados, um cinto que era verde-limão e a camiseta regata preta. Porque nessa época eu tava fazendo... Eu ainda tenho a dupla com o Rurik Jr., que é a dinastia Rurik, mas nessa época a gente tava lutando mais de dupla e a roupa dele também era muito parecida. Aí depois desse ano eu acabei continuando, ele fica mais como meu segundo, né, como manager, mas eu tô indo mais pra uma linha solo aí, tanto é que fui campeão durante 3 meses aí, basicamente, da internet. E... Vou recuperar, inclusive. Né? E fomos, mas até dezembro do ano passado, outubro do ano passado, nós estávamos como campeão de duplas, quase 2 anos como campeões. Como campeões de duplas. Entendi. Então a gente usava a roupa meio que combinando por ser dupla, né? Tudo E bem. aqui tem algumas máscaras, né?
Então essa aqui é do Rey Mysterio. Grande Rey É Mysterio. dele mesmo? Não, essa aqui é a réplica. A A réplica, né? Mas, ó, só pra Essa você aqui ver aí, ó. veio do México, viu? Essa Essas daqui? duas, as duas. Essas duas, ó. Só pra você ter uma Deixa eu ideia. ver, deixa eu ver. Fica vendo aí. Ah, um tecido bem leve. É. Dá pra respirar aqui. Ó, Porque essa... quando a gente fala respirar, não é respirar pelo nariz. Então. O rosto precisa respirar. Então, essa ainda tem um espaço pra você colocar do nariz pra Olha, baixo. Essa tá cheirosinha, hein? É. Agora, essa aqui já não tem, ó. Essa daqui, que É, é essa do... Calisto. Pô, essa aqui é bonita, do hein? Sin Cara, essa daí, Sin Cara. ela é inteira no rosto. Então, ela não tem... Nossa, o essa daqui é tecido da hora, precisa velho. respirar, né? Ó, essa daqui, ó, ela tem até o botãozinho aqui pra você colocar Essa no... é de couro? É, é corino, né? é um corino, é uma É um réplica corino, de couro. é. É um corino mais maleável. Mas ela tem até pra você Mas prender eu acho aqui ela melhor embaixo. pra lutar, que ela é mais dura, mais fina, assim. Ó. Você E aí, pode... depois da luta, enche de lisoforme e guarda. Né? Na verdade, essas máscaras nunca nem foram usadas, né? Elas ficam guardadas direto. mesmo. Algumas dá pra lavar direto, Sim, né? sim. Mas... É que quando lava, elas perdem o brilho. Elas né? perdem A do o Rei brilho, Mysterio eu lembro que ela era toda Trabalhada, tinha trabalhada uns, aqui, uns presa mesmo, pra não negocinhos sair aqui na e tal. luta. Ele tinha um negócio desse aí embaixo. É. E a antiga era trançada atrás. Isso, Era trançada trançada. atrás. Entendeu? Alguns lutadores... Hoje ele usa assim. Hoje Porque ele na usa luta, assim. tirar a máscara dele é uma vergonha. Não absurdo, pode. não pode. Não pode. É Entendeu? como se tivesse ele. É o maior desrespeito com o personagem ali, com o lutador, é você tirar a máscara dele. Entendi. Ratão, se você subir no ringue, você vai ter que ter uma máscara Não, de eu rato até já aí. pensei em Não. fazer, ó. Olha ali, eu já vi o logo. Não, ali. então, já tava É. pensando aqui em uma onde eu tento prender realmente Vai e o precisar. óculos, tirar o óculos, tenta botar lente só, um negocinho Não, mais. mas dá pra fazer ela assim, Ela ó. assim, ó. Dá essa pra aqui, fazer ela igual essa daqui, ó. E colocar dentro, Exatamente. né? E colocar por dentro. Vamos, mano. Deixa comigo. A parada do rato, ele tem que entrar igual o Mestre Splinter com kimono. Toma um combo, o rato faz o comprimento, tira o kimono, tá com a sunguinha de rato. Suguinho de rato, Suguinha boa. de Fechado. Eu tava rindo. Com- desculpa, mas foi porque você tava falando da tua sunga e quando ele falou do personagem, eu imaginei com a sunga. Ah, tem Outra que ter, coisa. eu- Mas, ó, Ah, dá pra pôr o logo. Cadê depiladinho. Ó, Depiladinho? Depiladinho. ó, dá pra pôr seu logo aqui, ó. Aí, ó. É. Que da hora. Você E falou o- do logo da Ubisoft, ó. Põe do outro lado. Hoje, quem é o atual campeão? Vixe, são vários. Não, Nós- o atual campeão da BWF. Então, são vários. São vários, nós temos vários cinturões, justamente. Ah, é? Não é só um, não? Não, nós temos o brasileiro, que é o Vitor Boé, campeão Certo. brasileiro. O rei do ringue é o Ace. E o cinturão, quando perde, passa pro outro Passa mesmo. pro outro. Agora. O campeão sul-americano é o Toco. Sim. Os campeões de duplas é o Brian Racer e o Christopher. O campeão da internet era o Mets, agora é o Raio Negro. Raio Mas- Negro? É. Ixi. Ele é vilão, não, né? Não. Ele é. Segundo o Mets, ele é o Fica queridinho. chateado, não, né? Fica chateado, não. A vida é assim. E aí, E nós temos o Ah, sobrevivente, o sobrevivente, que é o Death Rider. seria o Royal Rumble nosso. Ele é Não, o o sobrevivente é a Desculpa, o luta de sobrevivente é o três. 3 e o Maremoto, que é o O Adam Maremoto, que é o Adam Black, tem o campeão dos Hulks, que é como se fosse a NXT. divisão de base, né? O NXT da BWF, que é assim, quando você é aluno e você passa pra estreia, você se torna um Hulk. Então, tem ali uma divisão de Hulks. O campeão de Hulks, ele automaticamente vira profissional. Quando ele perde o cinturão, ele passa pro próximo e já sobe pra divisão dos profissionais. Uhum. E o campeão dos Hulks hoje é o Sequela. Black. Hoje é É sequela. o Sequela. E tá, e eu não posso deixar de perguntar isso, galera, que é ícone, né? Tem uso de cadeiras, escadas, mesa, Sim. bate-se em juiz hoje ainda, Totalmente. Totalmente. o juiz apanha, o juiz Apanha. bate, como é que... Cara, isso Ó, aí que faz a graça do Uma das negócio. principais que a gente tem, que é a cadeira de bar, irmão. Mas é cadeira de bar mesmo ou Cadeira é um de bar. prop? É que tá. Cadeira Tem a de cadeira bar. de ferro, que é aquela que dobra e fecha da e Skol. bate. Isso, É. a da escola, Só exato. que, por exemplo, nesse último evento de domingo, o Adam Black e o Alan Salles quebraram 4 cadeiras daquelas de plástico. Que o público estava sentado. Mas é cadeira de plástico comprada ali na Leroy Merlin? Não, ou é um alugada. prop? Não, é Alugada, isso alugada. que é Não pior, é é comprada, alugada. é pior. Alugada ainda. Aí o que aconteceu? Ele jogou o lutador em cima, ele caiu e quebrou 4 cadeiras. E mesa? Mesa, a que a gente tem não é igual àquela da WWE de madeira. A gente usa as mesas de De plástico, plástico que também. estoura nas Que costas. estoura do nas público. costas. Meu Deus do céu. É. Porque Eu a fiz- gente viu muito uso de prop.
Que Não, é justamente aquelas encenadas. Por exemplo, a cadeirada que o Popó deu Não, naquela brincadeira, aquilo era o próprio. É. Beleza, não foi pra machucar. A gente entendeu que era por causa do que aconteceu com o Marçal e tudo. Mas, cara, usa a mesma parada de Ó, verdade. eu tive uma luta antes de eu ganhar o cinturão. Foi uma luta com o levar Alan uma cadeirada- Salles. Nossa, deve E doer. a gente lutou, como era uma luta pelo título da internet, a gente fez uma luta sem regras, em que eu trouxe algo que você particularmente gosta. Trouxe um monte de CPU antiga, monitor, fonte, placa de vídeo. o ringue ficou uma maravilha, né? Eu quebrei, eu encaixei um monitor entre uma corda e outra e taquei ele de cabeça no monitor, ele estourou. Você tomou também. Mas aqui, era um monitor- Tomei uma também. Era Power CRT Bomb ou não, LCD, CPU? pelo menos? Era LCD. Ah, tá. Porque LCD. no CRT, imagina. Bum! Era LCD. Eu joguei ele em cima de uma CPU que amassou completamente a CPU, destruiu. Eu enforquei ele com os cabos Da fonte. Entendeu? Ele me bateu ele quebrou um notebook na minha cabeça. A parte só do monitor. Da tela só do monitor, ele quebrou na minha cabeça. Eu bati nele com a parte de teclado. Então, Quebrar um teclado é satisfatório. satisfatório. É um E ele Legal já que tinha as teclas saem tudo voando. E ele já tinha feito uma luta dessa com Com o o Rurik Rurik, também, o que Rurik. mostra ele. Aí foi o que eu bati nele era o teclado de notebook. Então não estourou tanto que era a membrana, né? Agora o um Rurik tecladão quebrou mesmo. um tecladão mesmo, daqueles branco antigo. Normalmente bate em que parte do corpo? Não pode Na bater cabeça. na cabeça. Na Na cabeça. Ele bateu Ou na nas cabeça, costas. Ou nas Ou nas costas. costas. Acho que nas costas absorve mais. É. Sim, mas na cabeça o impacto é melhor, né? É. Visualmente falando. Ele Não, porque tomou. o teclado, Você quando tomou uma estoura na na cabeça. Eu tomei na cabeça. Não, imagina, linda. não, Foi. imagina, desodorante Dove desse daí, Rolon. Pau, bate. Se você tem câmera lenta, é as teclas voando. Voando, é. Mas a cadeira também. A cadeira na cabeça ela tem um impacto muito. E ela grande. amassa a cadeira, né? Ela Na amassa, hora. Massa. É. Alugada ainda, na hora de devolver. Mas o mano, Rurik- que o Rurik você tá tomou- fazendo isso aí aqui? Teve um caso, e aí a gente fala que é onde acidentes acontecem. Ele tava numa luta sobrevivente, que são 3, cada um por si, e eu tava como segundo dele ali, como manager, ajudando. E teve um lance deles ali que o Ian ia dar com a cadeira nas costas dele. Só que o posicionamento do Ian não tava tão correto igual eles colocaram na marcação, e como não ia dar tempo dele chegar pra dar cadeirada, ele arremessou a cadeira de longe. A ponta da cadeira bateu na nuca dele, abriu na hora. Nossa, aí Aliás, para, nessa aí para. mesma luta aconteceu isso e o Alan Salles estourou E o foi cotovelo. no Na mesmo mesma evento. luta. Que maravilha. Foi na mesma né? luta, né? Na Verdade. mesma luta. E Foi para na mesma hora, luta. né? Não, Não, ele... olha que coisa louca. Ele saiu, o Rurik é filho do antigo Diabo Loiro, né? É o lutador do passado. Ele saiu, foi lá pra trás, a menina do atendimento foi lá, aí ele olhou, aí a menina falou, vai ter que dar ponta, faz um curativo. Fez o curativo, pôs a toquinha, ele voltou Ele e terminou voltou a pra luta. Eu falei pro Metz, entra lá e fica fazendo a gata até ele voltar. O Metz Eu não tinha voltou. combinado nada com os caras, eu vi que tava demorando. Entrei no ringue, bate em um, Fica bate lá, no outro. fica lá vou até dar ele uma voltar. E a limpar. gente enfaixando ele pra ele Aí a voltar hora que rápido. ele voltou, a gente foi pro que O tava show não meio pode marcado. parar de Não jeito- pode. E o juiz, nesse sentido aí? O juiz, O juiz faz parte do ele é show, parte importante da principalmente luta. para a comunicação de tudo isso que Sim. está acontecendo. É. Porque eu chego, às vezes, pro árbitro e falo, ó, fala para ele fazer isso, fala para ele fazer aquilo. Às vezes eu dou uma de louco, às vezes eu quero trocar cinturão. Já isso aconteceu. aí é um do- negócio que eu particularmente Na hora! não concordo. Você quer eu- trocar o cinturão? Eu chego na hora e falo assim, ó, eu chego no campeão. Vou dar um exemplo. Vitor Bueno estava lutando com o Taylor Skinner Sim. e não era pro Taylor Skinner ser campeão. Aí eu vi o público ovacionando, os caras gritando e tal. Eu cheguei no Boer e falei, Boer, durante a luta acontecendo. Aí o Boer caiu pra fora e falei, Boer, tem algum problema se eu trocar o cinturão? Não. Aí eu chamei o árbitro e falei, avisa ele porque vai ser assim, assim, assim. E aí foi. E isso é da hora. O cara porque levou meia trocou dúzia ali de na hora, amigos da né? academia lá, os caras ficaram gritando pra ele, pô, ganhou o cinturão. Olha que palhaçada. Olha aí, ó. Ó, o cotovelo então como dói. quem manda realmente é o público, É, não tem como. Mas é gostoso isso, cara. Eu vou te falar. Tem algumas lutas, por exemplo, quando o Raio Negro foi campeão de duplas com Foi o Ian, contra mim. contra você, Contra ele eu. não sabia. Duas já, hein? Ele não sabia. Eles não sabiam. Eles a não gente sa- não, fez... o Ian sabia. O Ian sabia, é O verdade. Raio era o primeiro título Era o primeiro dele. título dele, ele tinha acabado de subir da divisão de... Não, ele era Hulk Era ainda. Hulk. Ele era Hulk isso. ainda. Ele passou para profissional. Que eu nessa falei luta. que tem a divisão de Hulks, mas tem uma outra forma de você passar para profissional, que é ganhando o prova que a de gente fogo. chama de prova de fogo. Uhum. Que é você lutar com um profissional. Se você ganhar do profissional, então você já pode subir para profissional. E nessa luta, eu tinha feito uma luta contra o Xandão,
eu e o Rurik quebramos a perna dele. Então o Xandão, ele aparece no dia do evento com a perna enfaixada, de cadeira de rodas. E aí, durante a luta, eu e o Rurik defendemos o cinturão contra o Ian e o Raio. E indo pro final da luta, o Xandão levanta, Tira toda a tala, sobe no ringue, pega eu e o Rurik, dá os golpes dele. E aí vem o Ian e o Raio, fazem a cobertura, fazem o pinho, o juiz conta 3 e eles ganharam o Mas cinturão. é gostoso ver a reação do lutador. A reação deles foi... Não, o público é legal. Mas nessa só hora, de imaginar dá um arrepio. eu me encanto mais com a reação do lutador. Quando ele não sabe, Principalmente quando é... Que nem nesse caso, aí agora abrindo um pouco o leque aqui, pra galera entender. Nesse caso, eu prefiro particularmente... eu não sou muito fã de surpresa. Então eu particularmente prefiro... vai ser assim, assim, Como assim. essa última luta, né? Como foi essa última luta. Então a gente conversou, ele levou lá, teve a ideia lá dos influenciadores e tudo mais. Eu falei, então vamos construir um negócio. Na verdade, a ideia surgiu. Não era nem o Raio Negro, né? A ideia surgiu. Os influenciadores me procuraram. Aí, quando os caras falaram comigo, a primeira coisa que veio na minha cabeça, cinturão da internet, lógico. O início era pra eles, inclusive, me ajudar. Era pra ajudar o Mets. Mas eu falei, cara, vocês não podem ajudar o Mets. O Mets não. Ele é vilão, o povo não gosta dele, cara. Eu não vou trazer 5 influenciadores pra ajudar o Mets nesse ponto. Tem que ser a não ser que sejam influenciadores meio assim, despojados, né? Tal, mas não era o caso deles, né? Sim. Aí foi quando eu sugeri, falei, Mets, você topa fazer um negócio aqui assim, assim, assim? Falei com ele primeiro. Ele, eu topo, vamos lá. Aí eu falei, então, só que você vai ter que lutar com um cara que seja queridinho, que aí a foi gente quando eu pensou nos nomes. Coloquei o Raio Negro e foi. E hoje era um dos principais ali. Sim. Ele tinha acabado de sair de uma rivalidade com o antigo parceiro dele. E aí eu falei, então vamos fazer desse jeito. Você foi humilde, né? Humilde. Ele tomou antigo parceiro, né? Foi humilde, né? O antigo parceiro dele deu uma judiada, Quase mas no final ele ganhou. Fizeram a luta de ambulância, inclusive. Eles fizeram uma luta de ambulância em que ganhava quem colocasse o cara dentro da ambulância e fechasse a porta. Nossa, mano, que bagulho da hora, velho. Isso foi no ginásio 7 de setembro. é. Foi no 7 de setembro, a câmera acompanhando, o público levantou, foi todo mundo fazendo tipo um caminho assim, e os caras brigando na frente do campo de futebol, porque a ambulância tinha ficado do lado de fora. Cara, é incrível. Cantando. Foi legal, e aí foi bacana. rolou toda essa situação, então vamos fazer. Aí eu conversei com ele, falei, vai ser assim, 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 beleza. Entendeu? Então, eu particularmente não gosto de... Porque, principalmente quando você fala do juiz, eu acho que assim, como a gente tá fazendo um espetáculo, eu entendo que existem momentos de improvisação, claro que existem, né? Porque tem o fator humano, tem às vezes momentos de acidente, Sim. momentos que as coisas saem do controle, então você tem que ter um improviso. Mas o improviso, ele acontece se o plano A falha. Então, a gente segue o plano A. Se der algum problema, a gente improvisa. Mas precisa ter o plano A, né, certo ali. Então, eu penso, é a mesma coisa. Imagina se você estivesse gravando um filme e você começasse a decidir que você ia fazer qualquer coisa ali, independente de qualquer situação. Não é assim que funciona. Então, o juiz, ele é parte tem que ter pelo menos importante. uma ideia. Mas nesse caso do Raio Negro, quando ele passou a ser campeão sem saber, o Mets, o Rurik, o Ian e o árbitro Sabiam. Era só ele que não Só sabia. ele que não sabia. Surprise. E foi pra uma situação que, tipo, putz, mano, vai ser o primeiro cinturão dele. A gente quer dar essa Foi alegria uma coisa pra que eu ele pedi e tal, pra eles, entendeu? entendeu? Mas foi o que eu falei. Todo mundo ali sabia, o árbitro sabia. Até o Xandão. O Xandão, que inclusive, porque pro Raio a gente combinou uma coisa, a gente falou, o Xandão vai fazer isso, isso e isso, e vai sair, e aí você vai tentar fechar, a gente vai reverter. Agora, pra nós que estávamos ali, o Xandão vai fazer isso, sabia isso que tinha que contar. Exato. E aí, surpresa, ele foi campeão e nem acreditou. Nem acreditou. Ah, que mas da hora. chorou. Da Mas hora. chorou. A reação é mais Cara. legal. A reação é mais legal que quando o juiz conta 3, ele fica assim, Tipo, será que errou? será que errou? Sabe assim? Entendeu? Aí cai a ficha dele, o Ian começa a vibrar, aí ele começa a chorar. Ah, mano, que da hora. Galera, é o seguinte. Ficaria aqui com certeza mais 2 horinhas conversando fácil. Mas a gente vai deixar para uma próxima conversa. É o seguinte, você tinha algum anúncio pra fazer? Você tinha falado pra ele falar alguma coisa? Que nós falamos desse projeto do Supercat. Do Supercat, tem data já. Eu quero que a galera procure vocês. Nós vamos mano. agora, no final do ano, nós vamos fazer 2 a 3 eventos ao vivo, tá? E a partir de janeiro vai ser um evento semanal, transmitido ao vivo, aí sim. E se alguém quiser ser lutador, que tá praticando, adora, gosta, como é que procura vocês, assim? BWF Brasil, nas redes sociais, Tá Brasil aqui em com São Z. Paulo.
né? Aqui Brasil em São Paulo, Cruzeiro. na Zona Leste, a gente agora vai estar com um centro de treinamento. É o primeiro centro de treinamento de luta livre do Brasil. Com alojamento, dá Com pra vir de alojamento, longe, não tem 3 problema. ringues montados, né? Então, um lugar para você poder... Vou querer visitar, hein? Por favor. Aqui na Zona Leste, então, na Zona Leste de São Paulo. Então, assim, treinos de terça... Agora vai ser quinta, todos os dias. A nossa Vai- ideia agora é ter todos treino os dias. todos os dias e até em horários alternativos, né? Uhum. Porque como agora é nosso, né? A gente não tem isso pra antes. Tava numa academia que tinha que dividir espaço e tudo mais. Então, de segunda a sexta aí vai E ter sábado. os horários. E sábado não é no período da Da manhã manhã. até... Começa ali às 10, se eu não me engano. Aí a única coisa que precisaria ver, entre em contato no Instagram da BWF, porque tem a diferença do horário de treino de aluno e treino dos profissionais. Então precisaria só ter essa diferençazinha aí. Mas só procurar BWF Brasil no Instagram ou BWF Brasil no YouTube, que tem o canal. Todos os eventos gravados do Telecat, Tá. as 3, 4 primeiras lutas, elas são ao vivo pro canal, tá? Porque a gente divide, então normalmente são 9, 10 lutas, a gente divide isso em 3, 4 lutas de programa, então são 3 programas com 3, 4 lutas, e via de regra o primeiro programa sempre ao vivo, inclusive a que rolou Assistam no a domingo, derrota dele. teve a minha luta que eu acabei perdendo o cinturão, mas também tem todo o acervo da BWF Sim, de sim. lutas antigas, Tem memories. as lutas que vieram aí de 2016 pra cá. quiser Eventos ver lá, também lá. os eventos que a gente já fez, tudo. E as gravações que vão pra Band, depois de um período, elas Fica vão pra dentro do YouTube. Então passa primeiro todo sábado a 1? Não, 1 da manhã. 1 da manhã. Então, de sábado pra domingo a 1 da manhã. E depois de um mês e meio, se eu não me engano, eles vão cortando as lutas e vão colocando lá no canal da BWF. E Instagram de vocês, pessoal, como é que a galera acha? O meu é Mets Oficial, Com 2T, né? MATTHS, com 2 T's, oficial, do Bob Júnior BWF. Bob Júnior BWF. Tem meu canal também, Mets ou Mets Gamer BR, que eu tô... E a gente vai voltar a fazer conteúdo de WWE. Vamos voltar, Vamos porque o joguinho tá da hora. O joguinho Boa, tá da hora e, vamos pô, comprar. a Vai gente sair ainda... 2025 ou já comprou 2024? Não, 2025 só em março. Então, Eles já- mudaram a data de Vou lançamento comprar só 2024. em março. E agora eles estão com possibilidade de fazer toda a abertura local ali. Então, assim, mesmo que você não consiga jogar um online pelo servidor, você faz o servidor local ali. Então Graças a Deus. dá pra gente se desenvolver um pouquinho mais. É aí isso fica aí. legal. Mas a gente precisa conversar ainda, porque tem muita coisa de YouTube aí pra falar Tem. que... Putz, mano. Inclusive, eu vou fazer um apelo aqui. Mano, eu já vou falar alguns nomes. Léo Stronda, Igor 3K, Fênix do Flow Games, galera da Ubisoft, pode botar o Maico nessa brincadeira, Guilherme Damiani, Malena, que eu sei que são chegados, que são que vai aceitar fazer alguma Sabe coisa. quem eu acho que deveria fazer, porque eu sei que Ah. gosta? O David Jones. David Jones pode estar lá. O problema é que tem o David Jones do Antigo Testamento, que tinha mais corpo pra isso, e o do Novo Testamento, que eu não sei, que pode virar uma cadeira, no caso, né? O bichinho tá magro, tá como? Parece o Djokovic. Mas tem vários nomes. Galera, vamos fazer uma zoeira. Vamos fazer uma Precisa. zoeira. Zerinho, Cavaco, entendeu? Todinho, bora, vem, fica lá em casa. Eu topo. Se a galera topar, a gente vai de bonde. Porque dá pra gente construir um storytelling da hora demais, entendeu? E as rixas que tem na internet, eu tenho uma rixa com a galera aí. Vão matar no ringue. Aí eu gostei. Aí é uai. bom. É, Aí é uai. bom. Vamos levar pra lá, ué. Tá peidando? Peida não, né? E ó, Ratão, foi o que eu falei, no último domingo eu perdi o cinturão porque o cara levou 5 influenciadores lá. Eu vou ter uma revanche. Topa? Lógico. Então, não, mas calma aí. Não, calma aí. Vamos conversar a respeito. Surprise. E, meus queridos, vocês que querem ver o próximo Ratinho Talk Show, corre pra Ubisoft TV Brasil. Você encontra todos os Samsung Channels, LG TV, pra quem tem Smart TV aí, ó, só procurar lá. Tem que pegar o número do canal, velho, pra gente falar, tá ligado? Depois, nos próximos, que eu não sei o número de canal aqui. Mas procura lá, tem Ubisoft TV Brasil, passa também na Pluto TV. E se você não tem nenhum dos dois, mas tem um Fire Stick ou um Roku TV, também tá lá. Não tem nenhum deles. Tem na Apple Store, tem na loja da Chrome, não tem nenhum deles, vai no Google. E, cara, na boa, se você não procurar, esses caras aqui vão dar um pau em vocês, mano. Já tô dando logo papo. É melhor baixar mesmo, hein? É bom vocês baixarem, senão o bicho vai pegar. Valeu, galera! Vai ter surpresa. Mano, eu tô muito animado com isso. Eu tô muito animado, velho.